Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Orochimaru, com sistema do cientista louco. Capítulo 281. O segundo Hokage usou a técnica do deus do trovão voador para levar a si mesmo e ao primeiro Hokage para o campo de batalha ocidental dos ninjas da areia. Apesar das dúvidas sobre as palavras de Orochimaru, eles podiam sentir a seriedade da guerra. Conforme os mortos eram convocados de volta a este mundo, havia apenas uma quantidade limitada de coisas que eles podiam controlar. Por enquanto, sua prioridade era clara: repelir os inimigos que ameaçavam Konoha. A técnica do deus do trovão voador, uma versão avançada da técnica do cintilar corporal, permitia teletransporte instantâneo, mesmo sem uma kunai marcada. No entanto, sem marcas definidas, a técnica exigia mais esforço e precisão, e seu alcance era limitado. Eles são realmente incríveis. Observando os dois Hokage desaparecerem à distância, Kushina não pôde deixar de expressar sua admiração. Durante a conversa anterior, ela ficou quieta, totalmente ciente de que estava completamente fora de seu alcance. Ainda assim, ver o lendário Hokage pessoalmente foi uma experiência inesquecível. Ressuscitar um antigo Hokage para lutar por Konoha? Parecia impossível, mas ela tinha acabado de testemunhar em primeira mão. A atitude excêntrica, quase despreocupada, do primeiro Hokage deixou uma profunda impressão nela. Mas o que se destacou ainda mais foi o poder avassalador que emanava de ambos. Claro, alguém que ficou ainda mais abalado que Kushina foi a Kyuubi selada dentro dela. O Nove Cauda sentiu seu chakra. O primeiro Hokage. Só de pensar nele, a fera quase tremeu. Se havia alguém que o Nove Caudas realmente temia, não era o sábio dos Seis Caminhos ou as reencarnações de seus filhos, Azura e Indra. Não, essas figuras existiam muito antes das bestas com cauda terem se formado completamente. Os dois seres que ele mais temia eram o Uchiha Madara e o primeiro Hokage. Um poderia dobrar sua vontade e controlar suas ações. O outro poderia dominá-lo por pura força. Mesmo sendo o mais forte dos 9 animais com cauda diante daqueles dois, ele não passava de um animal de estimação assustado. Mas agora, sentindo que os Hokage eram apenas cadáveres reanimados, sem a mesma influência de antes, o Nove Caudas sentiu uma pequena sensação de alívio. Kushina, sem saber da turbulência dentro de sua besta selada, virou-se para Orochimaru e perguntou hesitantemente: "Isso não é incrível? Trazê-los de volta para lutar por Konoha?" Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco e divertido. Incrível? Não deveria ser maligno? Kushina hesitou, coçando a nuca desajeitadamente. Sim, é um jutsu perturbador, ela admitiu. Mas se está sendo usado para proteger Konoha, então, é realmente maligno? O sorriso de Orochimaru se aprofundou, sentindo seu conflito interno. O mal ou o bem depende inteiramente do portador e de sua intenção, não é? Antes que Kushina pudesse responder, o chão abaixo deles começou a tremer. Bum, bum, bum. Outro caixão surgiu, e seus baques pesados ecoaram na clareira. Kushina instintivamente ficou tensa, seu espanto anterior agora substituído por cautela. E então Orochimaru quebrou a tensão com uma pergunta repentina e completamente inesperada. "Kushina, você sabe cozinhar?" "Cozinheira." Ela piscou, perplexa com a mudança abrupta de assunto. "Por que você está perguntando isso?" A expressão de Orochimaru se tornou brincalhona, as bordas de seus lábios se curvando em um sorriso. "O verdadeiro show está apenas começando, mas vai ser longo. Não podemos lutar de estômago vazio, podemos?" Barulho. Uma lâmina atingiu outra com precisão feroz, o som ecoando pelo campo de batalha caótico. Duas figuras recuaram rapidamente, cada uma deslizando pelo terreno irregular. À primeira vista, ambos pareciam Kunoichi, com seus corpos esguios porém poderosos, movendo-se com eficiência mortal. "Maldito seja! Morra logo!" Uma das figuras, um ninja Kumo, rugiu de frustração antes de lançar outro ataque. Ela se movia na velocidade da luz, sua espada criando arcos de luz brilhante que avançavam em direção ao oponente. Sharingan. Um lampejo de escarlate. Os arcos de luz, embora impossivelmente rápidos, pareciam desacelerar sob a percepção dinâmica do Sharingan de Mikoto. Com um timing preciso, ela baixou a cabeça, deixando a lâmina passar um pouco acima dela. O ataque a atingiu de raspão, cortando alguns fios de seu cabelo longo e escuro. Mikoto não vacilou. Sem perder o ritmo, ela balançou sua própria lâmina para cima para contra-atacar. Barulho. O choque do aço ecoou novamente. "Ninja de Konoha, o ninja de Como zombou. Não há escapatória. Rendam-se agora. Só por cima do meu cadáver." Mikoto cuspiu entre dentes, empurrando seu oponente para trás com toda a sua força. Enquanto os ninjas de Como cambaleavam, Mikoto aproveitou a oportunidade para formar selos. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. Ela inalou profundamente, seu chakra aumentando, e então exalou uma enorme bola de chamas que rugiu em direção ao seu oponente. O ninja de Como mal conseguiu pular para o lado, evitando por pouco o ataque escaldante. Mas enquanto o ninja de Como sorria por trás da segurança de uma pedra, Mikoto cambaleou um pouco, sendo tomada pela exaustão. Mikoto era uma jonin experiente e habilidosa portadora do Sharingan, mas a pressão implacável sobre as forças de Konoha levou ao seu limite. Ela estava lutando sem parar há dias, com as missões se acumulando uma após a outra, não deixando espaço para descanso. Agora, cercada por uma dúzia de ninjas de Kumo e com apenas 2 aliados feridos de pé, o desespero começou a invadir seu coração. Droga! Mikoto cerrou os dentes, segurando sua espada firmemente. Reforços. Não há nem por que esperar por eles. Konoha está esticada demais. Temos que... Seus pensamentos foram cortados. Liberação magnética, chuvisco de areia. Um ataque repentino caiu do céu, grãos afiados de areia de ferro atingindo os ninjas de Kumo com precisão mortal. O que? Cuidado! Lá em cima! Argue! Os gritos dos ninjas de Como encheram o campo de batalha enquanto uma sombra descia. Asas negras se abriram quando a figura pousou.
O terceiro Kazekage? Os olhos de Mikoto se arregalaram em descrença. Mas, ele não deveria estar morto? Ela encarou a figura, sua mente correndo com perguntas. Por que o terceiro Kazekage estava ali? E por que ele estava atacando os ninjas de Kuma em vez de Konoha? Mas antes que ela pudesse entender, o Kazekage virou a cabeça ligeiramente em sua direção, seus olhos escuros e vazios. No momento seguinte, a areia preta de ferro avançou em sua direção. Mikoto instintivamente levantou sua espada, pronta para se defender. Mas o ataque não aconteceu. Em vez disso, a areia de ferro parou bem perto dela, formando palavras. Mikoto prendeu a respiração quando as palavras mudaram rapidamente na sua frente, transmitindo uma mensagem que ela não conseguia compreender. O quê? O que está acontecendo? Sua confusão só aumentou quando o terceiro Kazekage voltou sua atenção para o ninja de Como sem dizer uma palavra. Ele levantou as mãos, formando selos. Jutsu de invocação. Bum, bum, bum. O campo de batalha tremeu quando inúmeros caixões irromperam do chão. Mais de 200 deles. O grande número surpreendeu a todos, tanto os ninjas de Kumo quanto os de Konoha. Quando os caixões se abriram, shinobi mortos há muito tempo saíram, com os olhos vazios, mas seus movimentos assustadoramente deliberados. Não, isso não pode ser real, sussurrou um dos ninjas de Kumo, com a voz trêmula. Mikoto não conseguia desviar os olhos, sua mente estava sobrecarregada pela cena impossível que se desenrolava diante dela. Capítulo 282. A maestria de Orochimaru no jutsu de reanimação havia alcançado tal nível que ele podia controlar os shinobi ressuscitados remotamente, independentemente da distância. Com o material genético necessário dos sacrifícios mortos e vivos, não havia limite para o número de invocações que ele poderia realizar. No entanto, enquanto ele podia supervisionar seu exército reanimado como um estrategista inspecionando um campo de batalha, Orochimaru não permitia que os indivíduos invocados agissem inteiramente por conta própria. Quando Orochimaru controlou o terceiro Kazekage para auxiliar na linha de defesa ninja de Como, ele não esperava encontrar Uchiha Mikoto. No momento em que a viu através dos olhos do terceiro Kazekage, Orochimaru sorriu para si mesmo. A Mikoto, Orochimaru murmurou, um sorriso malicioso se formando em seu rosto. Eu quase esqueci dela. Esta guerra nunca foi sobre liberar seu exército de jutsu de reanimação em todo o mundo ninja. As 4 grandes vilas ninja ainda não tinham formado uma verdadeira aliança, e Orochimaru não tinha intenção de uni-las apresentando um inimigo comum. Em vez disso, ele dividiu suas forças cuidadosamente. Ninjas de areia reanimados foram enviados para a linha de defesa de Kumo, enquanto ninjas de Iva reanimados foram enviados para a linha de defesa de Kiri. Enviar ninjas para enfrentar seus antigos companheiros só complicaria as coisas e arriscaria interromper o controle de Orochimaru sobre eles. Essa abordagem lhe permitiu semear confusão e caos sem comprometer suas estratégias. Na linha de defesa de Kumo, o campo de batalha mergulhou no pânico. Ninja de areia? O que está acontecendo? Eles saíram dos caixões. Recuem imediatamente. Bang, bang, bang. Bombas de fumaça explodiram por todo lado, cobrindo a área com grossas nuvens de fumaça. Usando a cobertura, os ninjas de Como começaram a recuar às pressas. O terceiro Kazekage, ainda preso ao controle de Orochimaru, não fez nenhum movimento para persegui-los. Suas ordens eram claras, não havia necessidade de perseguir forragem. Tic, que irritante, murmurou o terceiro Kazekage. Enquanto ele desprezava ser manipulado, ele entendia que seu estado atual não o deixava com escolha a não ser seguir os comandos de Orochimaru. Como ninja de nível Kage, ser controlado assim era completamente humilhante. Ao redor dele, os ninjas da areia reanimados começaram a recuperar a consciência, suas vozes ecoando em confusão. O que está acontecendo aqui? Onde estamos? Isso é, a vida após a morte? Não, eu me lembro de morrer. Fui emboscado durante a guerra com os ninjas de Iva. Espere, aquele é Lord Kazekage? Senhor Kazekage, qual o significado disto? O terceiro Kazekage suspirou, sua irritação era palpável. Ele não teve escolha a não ser explicar a situação para seus antigos subordinados, que estavam igualmente perplexos com sua ressurreição. Alguns eram de sua geração, enquanto outros eram shinobi que serviram ao Kazekage antes dele. Enquanto o terceiro Kazekage relatava suas circunstâncias atuais, os ninjas da areia ficaram em silêncio, sua confusão aumentando. De volta à base temporária de Orochimaru, aninhada sob um penhasco na Terra do Fogo, uma risada fraca escapou de seus lábios enquanto ele olhava para o tabuleiro de xadrez à sua frente. Ha. O exército é limitado, mas concentrar nossas forças para destruir uma vila de cada vez? Mais do que suficiente, ele disse, sua voz rouca carregando um tom de satisfação. Orochimaru sentou-se confortavelmente em uma cadeira de madeira, uma pequena mesa com um tabuleiro de xadrez colocado diante dele. Ele moveu as peças como se orquestrasse o campo de batalha. Do lado de fora da casa de madeira, Kushina estava agachada ao lado de um fogão improvisado, com frustração evidente em sua expressão enquanto cuidava de uma panela borbulhante. Ela trabalhou eficientemente juntando lenha, montando fogão e cozinhando eram tarefas fáceis para um ninja. Mas quando ela olhou para a cena lá dentro, ela não conseguiu evitar de resmungar baixinho. 6 shinobi reanimados. Isso é realmente o suficiente para salvar Konoha? Ele deve estar brincando. Kushina observou Orochimaru invocar 6 indivíduos. Os 2 primeiros eram fáceis de reconhecer, seus rostos estavam esculpidos na pedra do Hokage. Mas os outros 4, ela não tinha ideia de quem eram. Um estava coberto de bandagens, outro tinha a aura de um assassino implacável, e os 2 restantes não pareciam particularmente notáveis. Você já terminou, Kushina? A voz de Orochimaru interrompeu seus pensamentos.
Quase, ela respondeu, concentrando-se rapidamente em sua tarefa. Orochimaru não deu mais nenhuma resposta. Seus olhos retornaram ao tabuleiro de xadrez, imerso em pensamentos. Não tenho tempo para lidar com Kumo e Kirigakuri ainda. Os Kage de primeira geração de cada vila estavam bem escondidos, o que limita meu poder de combate máximo. Mas não importa. Sempre há outro jeito. Ele colocou uma peça de xadrez firmemente no tabuleiro, posicionando-a perto da Terra do Relâmpago. Em outro lugar, na base temporária de Konoha, a chegada de reforços de ninjas da areia reanimados deixou o shinobi de Konoha em choque. Reforços de areia? Isso é algum tipo de piada? Não estávamos apenas lutando contra a Terra do Vento? A confusão só aumentou depois que Mikoto contou os eventos que testemunhou. De caixões. Espere. Poderia ser jutsu de reanimação? Essa é a técnica inventada pelo segundo Hokage, certo? Sim, eu vi uma vez quando era mais jovem. Mas isso foi há muito tempo. Achei que estava lacrado porque violava a ética humana. Quem se importa com ética agora? Se alguém está usando isso para nos ajudar a lutar, então não vou reclamar. Exatamente. A esta altura, não podemos nos dar ao luxo de questionar os métodos deles. Precisamos de toda a ajuda que pudermos obter. Os ninjas de Konoha estavam divididos em suas opiniões. Alguns estavam desconfortáveis em usar um jutsu tão proibido, enquanto outros eram pragmáticos, se importando apenas com a sobrevivência. No momento, a moralidade do jutsu de reanimação era irrelevante. Konoha estava à beira da destruição, e eles precisavam de todas as vantagens que pudessem obter. Mikoto, no entanto, não se envolveu nas discussões. Em vez disso, ela se aproximou silenciosamente do líder do acampamento, retransmitindo a mensagem enigmática deixada para ela pelo terceiro Kazekage. Estou indo para o sudoeste, ela afirmou com firmeza. O líder do acampamento levantou uma sobrancelha, mas não se opôs. Você vai sozinho? Sim, confirmou Mikoto. Tudo bem, mas tenha cuidado. Essa guerra tem olhos em todos os lugares. Eu vou, ela garantiu antes de se virar para sair. Embora exausta, Mikoto não perdeu tempo. A mensagem de Orochimaru havia despertado sua curiosidade, e sua conexão com ele a estimulou a agir sem hesitação. As coordenadas não estavam longe da linha de defesa ninja de Kumo e no final da noite, ela chegou ao seu destino. Um borrão vermelho interceptou seu caminho. Uchiha Mikoto? Mikoto instintivamente ativou seu Sharingan e se preparou para lutar. Mas quando a figura entrou em foco, ela parou, atordoada. Kushina. A Kunoichi ruiva sentiu. Sim, sou eu. Orochimaru-sama me enviou para guiá-lo. Vamos, siga-me. Sem esperar por uma resposta, Kushina se virou e começou a andar. Mikoto, ainda confusa, mas confiando em seus instintos, seguiu cautelosamente, seu Sharingan permanecendo ativo enquanto eles se aprofundavam na floresta. Capítulo 283. O Sharingan, muito superior aos olhos comuns, permitiu que Mikoto analisasse o fluxo de chakra ao seu redor. Embora não tivesse a precisão do Byakugan em certas áreas, ele ainda podia descobrir inconsistências em padrões de chakra, tornando-o hábil em detectar transformações ou ilusões. O aparecimento repentino de Kushina pareceu estranho para Mikoto, então ela discretamente ativou seu Sharingan e examinou seu companheiro. Nenhum sinal de transformação. O fluxo de chakra está normal. Poderia realmente ser obra de Orochimaru-sama? Apesar de suas dúvidas, Mikoto continuou seguindo Kushina sem expressar suas preocupações. Quando chegaram à casa de madeira ninhada sob o penhasco, a noite já havia descido completamente. As sombras naturais da área criavam uma atmosfera misteriosa e oculta, mas a própria casa de madeira brilhava com a luz de dentro. Conforme se aproximavam, a porta se abriu automaticamente. Kushina entrou e Mikoto seguiu logo atrás. A figura familiar parada lá dentro fez Mikoto parar imediatamente. Mikoto, já faz um tempo Orochimaru a cumprimentou com um pequeno sorriso. Seu tom era calmo, mas caloroso. Senhor Orochimaru. Mikoto gaguejou com a voz trêmula. O relacionamento deles estava longe de ser comum. Orochimaru tinha sido uma figura importante na vida dela, alguém por quem ela já nutriu sentimentos profundos. No entanto, logo após a conexão deles ter se aprofundado, Orochimaru desertou de Konoha. Eles não se viam desde então e agora, parada diante dele, Mikoto estava tomada pela emoção. Seu coração estava pesado com sentimentos conflitantes, uma mistura de alívio, tristeza e algo que ela não conseguia expressar em palavras. Bem, como você tem passado? Orochimaru perguntou, seus olhos examinando seu estado desgrenhado. Sua armadura estava arranhada, seu cabelo e rosto manchados de sujeira e suor, um testamento da realidade brutal da guerra. Mikoto abriu a boca para responder, mas suas emoções a dominaram. Lágrimas brotaram em seus olhos, e antes que ela pudesse se conter, ela se lançou para frente e abraçou Orochimaru com força. Essa repentina explosão de emoção deixou Kushina parada desajeitadamente na porta, completamente pasma. O que está acontecendo aqui? Ela murmurou, piscando confusa. Orochimaru, embora momentaneamente surpreso pela reação de Mikoto, rapidamente se recompôs. Ele gentilmente deu um tapinha nas costas dela, uma suavidade incomum em seu comportamento. Tudo bem, vamos nos concentrar no assunto em questão primeiro, disse Orochimaru, cuidadosamente se desvencilhando das mãos de Mikoto. Ele alisou o cabelo preto dela, agora emaranhado e empoeirado do campo de batalha. Ela olhou para ele, seus olhos marejados cheios de perguntas não ditas. Mikoto, Tsunade me disse que você estava lutando sozinha esse tempo todo, começou Orochimaru. O que o senhor quer dizer com isso? Perguntou Mikoto, com um toque de nervosismo na voz. Ah, não é nada. Esqueça que eu disse alguma coisa. Orochimaru afastou o assunto. Kushina, vá ferver um pouco de água para Mikoto. Depois, ajude-a a limpar e tome um banho no quarto ao lado. Hein?
Um banho? Kushina perguntou, visivelmente confusa com o pedido repentino. Mikoto também parecia confusa, seu rosto corando com a insinuação. Poderia ser, ela se perguntou, uma onda de constrangimento a invadindo. Mas Orochimaru rapidamente dissipou seu mal-entendido. Sim, um banho, ele esclareceu. Ela passou por muita coisa. Uma boa noite de descanso e relaxamento a prepararão para o que está por vir. Amanhã de manhã, eu a ajudarei a fortalecer suas habilidades. Tudo bem, Kushina respondeu relutantemente, embora não pudesse deixar de se sentir como uma serva glorificada. Por mais que não gostasse da situação, ela entendia a importância das contribuições de Orochimaru para o esforço de guerra de Konoha. Com um suspiro pesado, ela foi se preparar conforme as instruções. Mikoto, a guerra não é vencida em 1 ou 2 dias, Orochimaru disse, virando-se para ela. Descansar é tão importante quanto lutar. Com mais força, você será capaz de proteger melhor o que importa para você. Sim, meu senhor, respondeu Mikoto com a voz firme, mas suas emoções ainda turbulentas. Satisfeito, Orochimaru retornou à sua mesa, sua mente já refletindo sobre os planos maiores em jogo. Enquanto isso, na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Vento, 2 figuras se moviam pela densa floresta sob o céu iluminado pela lua. Irmão, o segundo Hokage começou, seus olhos afiados escaneando a área. Há uma grande presença de chakra à frente, uma comparável à sua. Se Orochimaru não está mentindo, deve ser Tsunade. Eu também sinto isso, o primeiro Hokage respondeu, sua voz calma, mas focada. Por mais que eu gostaria de ver Tsunade, resolver o conflito vem primeiro. O segundo Hokage concordou com a cabeça, seus sentidos aguçados detectando as inúmeras sentinelas posicionadas na área. Esta base temporária deveria estar logo ali à frente, ele observou, mas há muitos guardas patrulhando o perímetro. Não os matem, disse o primeiro Hokage firmemente. Estamos aqui para parar a guerra, não para intensificá-la. Matá-lo só complicará as coisas. Irmão, você continua tão ingênuo como sempre, respondeu o segundo Hokage com um suspiro, sem dar mais argumentos. De repente, uma kunai voou da escuridão, mirando diretamente na cabeça do primeiro Hokage. Barulho! Um escudo de madeira surgiu do chão, bloqueando o projétil sem esforço. Eu te disse, o segundo Hokage disse categoricamente. Sua abordagem pacífica está fadada ao fracasso. Ele deu um passo à frente, seu olhar frio e inflexível. Ninja da areia, sai agora, ou eu farei você se arrepender. Das sombras, as vozes dos ninjas escondidos da areia ecoavam pela floresta. Sair? Quem esse cara pensa que é? Que piada! Por que deveríamos nos mostrar só porque você pediu? Lide com eles. Não deixe que eles saiam dessa falando. Ao ouvir o tom de zombaria dos inimigos ocultos, a expressão do segundo Hokage escureceu. Tolos teimosos, ele murmurou, preparando-se para agir. Espere, Tobirama, disse o primeiro Hokage, levantando a mão para detê-lo. Irmão, isso não tem sentido, protestou Tobirama. Confie em mim, Hashirama respondeu, sua voz paciente, mas resoluta. Ele se virou em direção à floresta e levantou sua voz, dirigindo-se ao ninja escondido. Amigos da Vila da Areia, eu sou Senju Hashirama, o primeiro Hokage de Konoha. Vim negociar a paz e pôr fim a esta guerra. Por favor, informem seu Kazekage que desejo falar com ele. Suas palavras carregavam um ar de autoridade, sua voz era calma, mas poderosa. Por um momento, houve silêncio entre os ninjas da areia. Então veio o som de risadas abafadas, que rapidamente se transformaram em zombaria total. Senju Hashirama? O primeiro Hokage? Esse cara está falando sério? O primeiro Hokage está morto há décadas. Hahaha. Que piada ridícula. Esse cara acha que somos idiotas. Chega de conversa. Vamos eliminar esses palhaços. Capítulo 284. O primeiro Hokage? Esse foi o primeiro Hokage de todo mundo ninja, uma figura lendária que um dia acabou com o caos da Era dos Estados Combatentes com sua força inigualável. Conhecido como Deus do Shinobi, ele foi um homem reverenciado ao longo da história. Mas essa pessoa não era apenas uma lenda, ela estava morta há incontáveis anos. Como alguém que há muito havia partido do mundo dos vivos ainda poderia estar caminhando entre eles? Então, quando o primeiro Hokage revelou sua identidade, a reação imediata dos ninjas da areia foi descartá-lo como um estratagema. Depois de um momento de confusão, a descrença deles se transformou em risos. Seguindo a ordem de um de seus capitães, os ninjas da areia sacaram suas armas e saíram do esconderijo, com movimentos decisivos e cheios de confiança. As batalhas ninjas normalmente dependiam de kunai e ninjutsu de longo alcance. No entanto, em situações como essa, onde a vantagem numérica claramente estava com um lado, o combate corpo a corpo era frequentemente preferido. As razões eram práticas. A visibilidade ruim tornava as técnicas de longo alcance mais perigosas para os aliados, e o risco de fogo amigo aumentava exponencialmente. Assim, os ninjas da areia avançaram para um confronto direto, esperando sobrepujar o inimigo com números absolutos. Mas nunca em seus sonhos mais loucos eles esperaram que o homem diante deles fosse realmente o primeiro Hokage. Diante de uma figura lendária do seu calibre, a tentativa de atacar com 7 ou 8 ninjas da areia de uma vez foi ridiculamente inútil. Chamar isso de uma carga malfadada seria um eufemismo. Não era diferente de se jogarem diretamente nas mandíbulas de um predador. Bang, 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 bang. Os dois homens, um com cabelos escuros e rebeldes, o outro com cabelos prateados, desviaram dos ataques sem esforço, revidando com movimentos simples e fluidos. Toda vez que um ninja da areia era lançado para longe, inúmeras vinhas grossas e retorcidas irrompiam da terra, capturando-os no ar e prendendo-os firmemente. Em menos de 30 segundos, todos os ninjas da areia foram imobilizados, envoltos como bolinhos de arroz pela liberação de madeira do primeiro Hokage. O único que ficou de pé foi um homem de meia-idade cujas pernas tremiam tanto que ele mal conseguia segurar sua kunai. Isso é liberação de madeira, o homem gaguejou. Isso não pode ser. Ele poderia realmente ser o Deus Shinobi? Impossível. É um truque, certo?
Certo, embora os ninjas da areia estivessem fortemente amarrados, suas bocas não foram silenciadas, e eles não conseguiram deixar de expressar suas dúvidas. Sob o luar fraco, eles tiveram uma boa visão dos dois homens parados diante deles. Embora nenhum deles tivesse visto o primeiro ou o segundo Hokage pessoalmente, a presença marcante que esses dois exalavam, combinada com a direção de aproximação de Konoha, tornava a situação muito suspeita. E então houve aquela inegável liberação de madeira. Como eles não puderam acreditar, Hashirama agachou-se ao lado de um dos ninjas capturados. Seu tom era sério, quase apologético. Por que você não acredita em mim? Eu sou realmente Senju Hashirama. O ninja, exasperado, deixou escapar. Por favor, vamos lá. Você está morto há anos. Quem acreditaria nisso? Ah, essa é uma boa observação, Hashirama respondeu, coçando a cabeça em genuína compreensão. Tobirama soltou um bufo frio, claramente nada impressionado com as palhaçadas do irmão. Seu olhar afiado e crítico se voltou para os ninjas da areia, que estavam ficando cada vez mais perplexos. Sobre o que esses dois estavam falando? Esqueça, Hashirama finalmente disse com um suspiro. Volte e diga ao atual Kazekage que pelo bem da paz entre nossas vilas, eu peço que ele venha me encontrar pessoalmente. Você está me deixando ir? O último ninja de pé perguntou hesitante, seu medo ainda evidente. Tobirama interrompeu com a voz fria e prática. Se quiséssemos matá-lo, você acha que ainda estaria aí capaz de falar? A aura entre os dois irmãos não poderia ser mais diferente. Hashirama tinha um comportamento gentil e tranquilo, mas quando ficava sério, seu simples olhar podia causar arrepios na espinha de qualquer um. Tobirama, por outro lado, exalava uma presença severa e autoritária. Sua personalidade afiada, atitude prática e determinação resoluta davam a impressão de um homem que estava sempre no controle. Entretanto, quando se tratava de decisões importantes, estava claro que Hashirama tinha a palavra final, e Tobirama respeitaria o julgamento do irmão, mesmo que a contragosto. Assim, apesar da preferência de Tobirama por métodos mais implacáveis, ele permitiu que Hashirama lidasse com a situação por meio de negociação. As videiras soltaram seu domínio, e os ninjas da areia capturados se levantaram, tremendo sob a pressão opressiva dos dois homens. Nenhum deles ousou agir de forma imprudente. Vá, repasse nossa mensagem, Hashirama disse, acenando com a mão em desdém. Seu tom era tão casual como se estivesse se despedindo de um amigo. Eu vou. Prometo que entregarei sua mensagem. O ninja gaguejou, recuando apressadamente com seus companheiros. Ótimo. Esperaremos por você aqui, disse Hashirama com um aceno de cabeça e sorrindo calorosamente. Esta guerra foi muito mais brutal do que os dois grandes conflitos anteriores. Por causa disso, os líderes de cada nação se posicionaram nas linhas de frente para supervisionar as operações pessoalmente. Antes do amanhecer, Hasa, o quarto Kazekage, já havia recebido os relatórios do campo de batalha. O primeiro Hokage, Senju Hashirama, ele murmurou completamente perplexo. Quando ouviu o nome pela primeira vez, sua reação imediata foi de descrença. Como isso pode ser possível? Quantas décadas se passaram desde a morte do primeiro Hokage? Como ele poderia de repente aparecer para negociar com ele agora? Senhor Kazekage, o ninjutsu, o comportamento e até mesmo as ações do outro homem se alinham perfeitamente com as lendas, relatou um dos ninjas da areia com grande respeito. Além disso, havia um homem de cabelos prateados com armadura azul ao lado dele, chamando-o de irmão mais velho. Com base em nossas observações, acreditamos que ele pode ser o segundo Hokage de Konoha. Hasa franziu a testa profundamente, seus pensamentos girando. O primeiro Hokage e o segundo Hokage? Mesmo com sua força considerável, Hasa não podia negar a enorme diferença de poder entre ele e o lendário Hashirama. Se os relatos fossem precisos, e realmente fossem o primeiro e o segundo Hokage, então essa situação exigia consideração cuidadosa. Invoque Tio, Hasa finalmente ordenou após um momento de reflexão. Estamos indo para as linhas de frente imediatamente. Embora nunca tenha conhecido o primeiro ou o segundo Hokage pessoalmente, Tio viveu o suficiente para possivelmente tê-los encontrado. Se a dupla se revelasse impostora, eles exporiam seu estratagema. Mas se fossem genuínos, Hasa precisaria entender a situação completamente antes de decidir seu próximo curso de ação. Não importa o resultado, ele não podia ignorar isso. Ele tinha que encontrá-los pessoalmente. Enquanto Hasa lutava contra sua descrença, o quarto Raikage de Komogakure enfrentava seus próprios relatórios urgentes. O que é isso sobre o exército dos ninjas da areia ser imparável? O que está acontecendo? Ele exigiu, sua voz afiada e impaciente. O ninja de Komo que havia retornado para relatar tremeu enquanto explicava. São os ninjas da areia, meu senhor. Seus números são esmagadores, deve haver mais de 500 deles e eles estão sendo liderados pelo terceiro Kazekage. E, o Raikage pressionou franzindo ainda mais as sobrancelhas. Eles são imortais, gaguejou o ninja de Komo. Eles parecem incansáveis e já tomaram conta da linha defensiva de Konoha. O quarto Raikage bateu a mão na mesa e a madeira rangeu sob a pressão. O jutsu de reanimação, ele murmurou severamente. O verdadeiro horror dessa técnica não estava apenas em invocar os mortos, mas em torná-los imortais, com reservas de chakra ilimitadas. Ouvindo o relatório completo, o Raikage não hesitou. Levantando-se de seu assento, ele gritou uma ordem. Estamos indo para a linha de frente imediatamente. Capítulo 285. Não havia dúvidas de que os ninjas reanimados sob o controle de Orochimaru tiveram um impacto profundo na guerra. Se não fosse pelo fato de que muitos indivíduos poderosos ainda não haviam morrido nesta era ou que alguns dos mais fortes não haviam atingido seu potencial máximo, a devastação causada por este jutsu teria sido ainda mais catastrófica. É claro que quanto mais ninjas reanimados Orochimaru invocava, mais difícil era para ele manter o controle sobre eles.
Mesmo com seu nível atual de força, ele não conseguiria fazer tudo de uma vez. Por essa razão, muitos dos ninjas reanimados menos poderosos foram programados com comandos de ataque simples. Orochimaru só exerceu controle direto sobre eles quando absolutamente necessário. Negociando com os ninjas de Suna, Orochimaru refletiu, os cantos dos lábios se curvando em um sorriso fraco. Está tudo bem. Com o primeiro e o segundo Hokage presentes, não deve haver problemas. Quanto ao lado de Kumo, ele continuou sua voz cheia de indiferença. Seu destino depende de quão eficiente o segundo Tsuchikage será. Estrondo. Os pensamentos de Orochimaru foram interrompidos pela abertura repentina e violenta da porta de madeira. Na entrada estava Kushina com uma expressão ansiosa. Senhor Orochimaru, ela disse apressadamente, por favor, venha rápido. Mikoto, ela? O que houve? Orochimaru perguntou, seu tom calmo e controlado apesar do pânico dela. Ela parece estar com dor, Kushina conseguiu dizer. Dor? Orochimaru respondeu, sua voz tão composta como sempre. Isso é normal. Afinal, ela está no processo de fusão de dois poderes distintos. Dois poderes? Sim. Orochimaru fez uma pausa e então acrescentou, esqueça. Eu vou com você e darei uma olhada. Com isso, ele se levantou lentamente de seu assento, ajustou suas vestes e seguiu Kushina para fora da cabine. As ordens para seus planos já haviam sido dadas, e não havia mais nada que exigisse sua atenção imediata. Na clareira ao lado da cabana, Mikoto estava ajoelhada no chão, com as palmas das mãos pressionadas contra a terra enquanto ela ofegava por ar, sua respiração pesada e difícil. Seu corpo estava encharcado de suor, gotas rolando pelo seu rosto e se acumulando no chão abaixo. Para qualquer um não familiarizado com a situação, sua postura poderia ter sido facilmente mal interpretada. Orochimaru se aproximou dela lentamente, agachando-se ao seu lado. Sem dizer uma palavra, ele lhe entregou um lenço de papel. Limpe o suor, ele disse casualmente. Obrigada, meu senhor, respondeu Mikoto, com a voz ainda trêmula enquanto aceitava o lenço e enxugava o rosto. Não precisa ser tão formal, Orochimaru disse com um leve sorriso. Como você se sente? Meus olhos, eles parecem mais fortes. Minha visão está mais nítida, respondeu Mikoto, olhando para ele. Só seus olhos? Orochimaru pressionou, levantando uma sobrancelha. Parece que meu corpo também ficou mais forte, ela admitiu. Então, com hesitação, ela acrescentou, senhor Orochimaru, o que exatamente está acontecendo comigo? A expressão de Orochimaru não mudou quando ele explicou. Você está vivenciando a fusão do Mangekyo Sharingan e a fisiologia única do clã Uzumaki. O Mangekyo? Mikoto repetiu, atordoado. E o físico do clã Uzumaki? Kushina, que estava por perto, ficou igualmente chocada. Mikoto piscou rapidamente, tentando processar o que ele tinha acabado de dizer, mas sua descrença era evidente. Isso não pode ser. Até Kushina, que conhecia Orochimaru há algum tempo, pareceu abalada com a revelação. Mas não foi a menção às características únicas do clã Uzumaki que os deixou atordoados. Era a implicação. A questão queimava na mente de ambos. Orochimaru poderia realmente dar poderes tão incríveis a outra pessoa? Mikoto, pelo menos, tinha algum conhecimento prévio das habilidades de Orochimaru. Ela estava familiarizada com as poções que ele usava para ajudar a desbloquear poderes latentes como o Sharingan. Mas isso estava muito além de qualquer coisa que ela havia imaginado. Kushina, por outro lado, não teve contato prévio com os métodos de Orochimaru. O peso do que ele disse deixou ambas as mulheres sem palavras. Para esclarecer, Orochimaru começou, como se estivesse se divertindo com suas reações. O material genético para o Mangekyo foi extraído de mim muito antes de eu dominar o modo sábio. Quanto aos traços do clã Uzumaki, ele fez uma pausa, o canto da boca se curvando em um sorriso irônico. Durante minha pesquisa, descobri que embora todos os Uzumaki tenham físicos fortes, há uma variação natural em seu potencial. Nem todos são adequados para suportar o poder de técnicas oculares avançadas como o Mangekyo Sharingan. No entanto, ele gesticulou em direção a Mikoto. No seu caso, eu adaptei especialmente suas habilidades. Com essa combinação, não haverá problema em suprimir a tensão do Mangekyo. As palavras de Orochimaru continham uma certeza que era ao mesmo tempo assustadora e reconfortante. Sharingan, um presente da fruta divina, poderia ser avassalador. Mas com o contrapeso certo, como a vitalidade aumentada do clã Uzumaki, ele poderia ser usado sem os efeitos colaterais usuais. Como o clã Uzumaki era um ramo distante da linhagem Senju, seu poder estava intimamente ligado à linhagem de Kaguya. Isso significava que seus corpos eram naturalmente compatíveis com o Sharingan. Claro, Orochimaru admitiu silenciosamente, o físico Uzumaki não estava no mesmo nível do corpo imortal do primeiro Hokage. Sua taxa de recuperação sozinha era muito mais fraca, mas ele já havia previsto isso. Ao fundir certos genes, Shana e Nagato, ele criou um gene Uzumaki modificado com capacidades de cura aprimoradas. Este novo gene era forte o suficiente para suportar totalmente o Mangekyo Sharingan, e até mesmo o Eternal Mangekyo, sem risco de dano físico. Para alguém como Mikoto que possuía apenas o Mangekyo, esse aprimoramento genético era mais que suficiente. Mikoto, que de outra forma teria se casado com Fugaku e vivido uma vida pacífica em Konoha, agora estava no campo de batalha por causa da interferência de Orochimaru. Embora a indiferença habitual de Orochimaru o fizesse parecer frio e calculista, ele sentiu uma rara pontada de culpa. Talvez tenha sido por isso que ele decidiu compensá-la concedendo-lhe maior poder. Melhorar suas habilidades era o mínimo que ele podia fazer por ela. Era preciso dizer que a personalidade de Orochimaru havia suavizado um pouco desde que chegou a este mundo. Embora ainda implacável, ele não era tão sangue frio quanto antes, especialmente com as mulheres que permaneceram leais a ele. Obrigada, senhor Orochimaru. Muito obrigada, disse Mikoto sinceramente enquanto se curvava profundamente.
Embora tivessem uma conexão pessoal, Mikoto nunca imaginou que poderia estar em pé de igualdade com ele. Eu disse a você, não precisa ser tão educado, Orochimaru respondeu, levantando-se também. Você é meu, então é claro, não posso deixar você morrer no campo de batalha. Com os poderes que você possui agora, a menos que esteja enfrentando um oponente de nível Kage, ninguém será capaz de desafiá-lo. Seu tom era confiante, mas não arrogante, como se estivesse apenas afirmando um fato. Depois de descansar, retorne ao campo de batalha. É melhor que ninguém saiba sobre sua associação com alguém como eu. Senhor Orochimaru, ninguém acreditaria que você é um traidor, disse Mikoto seriamente. Ela realmente acreditava nele e nunca duvidou de suas intenções. Haha, eu aprecio sua confiança, Orochimaru disse com uma risada fraca. Ainda assim, vamos manter nossa conexão em segredo por enquanto. Sim, meu senhor. Ótimo. Quando a guerra acabar, entrarei em contato com você novamente. Entendido. Sem hesitar, Mikoto se virou e voltou para o campo de batalha. Seu breve descanso e a força recém-descoberta que ela havia ganhado a deixaram em melhor forma do que nunca. Enquanto desaparecia na distância, Kushina hesitou antes de falar. Meu senhor, seu relacionamento com Mikoto. Pirralhos não devem meter o nariz em assuntos de adultos, Orochimaru interrompeu, nem mesmo olhando para ela. Em vez de fofocar, por que você não se concentra em melhorar suas habilidades culinárias? A comida que você faz. Ele estalou a língua dramaticamente. Capítulo 286. Kushina ficou sem palavras com a rejeição casual de Orochimaru. Claro, a comida dela não era nada extraordinária, mas era tão ruim assim? Pelo menos era melhor que a da Tsunade, não era? E chamá-la de pirralha? Ela definitivamente não era uma pirralha. Kushina queria retrucar, mas quando ela olhou para cima, Orochimaru já havia desaparecido de volta para a sala. Apesar do relacionamento único de Orochimaru com Uchiha Mikoto, todos em Konoha acreditavam que Orochimaru e Tsunade eram um casal. Era exatamente por isso que Orochimaru não queria que ninguém soubesse sobre sua conexão com Mikoto. Não se tratava de sua própria reputação. Ele não se importava mais com essas coisas, mas a posição de Mikoto em Konoha ainda poderia ser afetada. Quanto a Kushina, que agora sabia da verdade, Orochimaru estava confiante de que ela não diria nada. Por mais despreocupada que ela pudesse parecer, ela ainda era uma ninja, e guardar segredos como esse era uma segunda natureza. Orochimaru não tinha dúvidas de que ela ficaria em silêncio. Enquanto isso, Mikoto retornou ao campo de batalha, onde Hasa, o quarto Kazekage de Tsunagakure, finalmente confrontou o primeiro e o segundo Hokage. Na fronteira entre a Terra dos Rios e a Terra do Vento, uma enorme ravina se estendia pela paisagem, formando uma divisão natural entre os dois territórios. De um lado da ravina estavam Hasa, Tio e cerca de 60 ou 70 ninjas da areia. Do outro lado estavam apenas 2 homens. O primeiro Hokage estava de braços cruzados, sua figura imponente irradiando calma autoridade. Ao lado dele, o segundo Hokage usava sua expressão fria e calculista de sempre. Embora em menor número, os Hokages não pareciam nem um pouco preocupados. Os ninjas da areia, no entanto, ficaram congelados no lugar, com descrença e desconforto evidentes em seus rostos. Tio, você tem certeza absoluta disso? Hasa perguntou com as sobrancelhas profundamente franzidas. Embora parte dele já tivesse aceitado a verdade, a ideia ainda era absurda. O primeiro e o segundo Hokage ressuscitados? Que tipo de técnica proibida poderia realizar tal coisa? O tom de Tio era solene quando ela respondeu, não há engano. Tanto suas aparências quanto suas assinaturas de chakra correspondem às dos 2 Hokages do passado de Konoha. Ela fez uma pausa e então acrescentou gravemente, se não me engano, este deve ser o jutsu de reanimação, Edo Tensei, criado pelo próprio segundo Hokage. O jutsu de reanimação? Hasa ecoou em descrença. Você está dizendo que o segundo Hokage agora é uma vítima de sua própria técnica? Tio assentiu. Eu só tinha ouvido falar desse jutsu antes e nunca imaginei que o veria sendo usado dessa forma. Mas sim, acredito que é exatamente isso que estamos testemunhando. Hasa cerrou os punhos, seus pensamentos estavam a mil. O quarto Kazekage. Então, Tsunagakure já atingiu sua 4ª geração. A voz do primeiro Hokage era calorosa, seu tom cheio de admiração. Impressionante. Você é jovem e cheio de promessas. Diante do elogio inesperado, Hasa ficou momentaneamente sem palavras. Levou um momento para ele se recompor antes de responder. É uma honra para Tsunagakure conhecer os lendários primeiro e segundo Hokages, Hasa disse cautelosamente. No entanto, você não é desta era. Por que está aqui? O segundo Hokage, de braços cruzados, respondeu friamente. Você já sabe por que estamos aqui. Embora seu tom fosse calmo, ele continha uma ironia inegável. Embora não saibamos todos os detalhes por trás das 4 grandes nações que atacam Konoha, Tobirama continuou. Está claro que fomos convocados para resolver esta crise. E é exatamente isso que pretendemos fazer. Tobirama está certo, Hashirama disse, concordando com a cabeça. Sua expressão se suavizou enquanto ele falava, sua sinceridade era evidente. Podemos não pertencer mais a este mundo, mas não podemos ficar parados assistindo Konoha ser destruída. O tom do primeiro Hokage ficou mais firme quando ele continuou. Então, pelo bem dos seus ninjas, sugiro que vocês recuem. O significado por trás de suas palavras era claro. Enquanto estivessem presentes, Hasa e suas forças não tinham chance de vitória. E para evitar derramamento de sangue desnecessário, recuar era a única escolha sensata. Ao ouvir as palavras de Hashirama, Hasa e Tio ficaram em silêncio, perdidas em pensamentos. Se qualquer outra pessoa tivesse feito tal exigência, teria sido ridículo. Tsunagakure era uma grande vila ninja. Como eles poderiam recuar só porque alguém mandou? Seria humilhante. Mas não era qualquer um. Este foi o primeiro Hokage, o homem conhecido como o Deus do Shinobi. Sua reputação não foi construída com base em exageros. Se esses 2 Hokages realmente mantivessem o poder que tinham em vida, então não havia dúvidas de que as forças de Suna não teriam chance. Tanto Hasa quanto Tio sabiam que isso era verdade.
Se continuassem lutando, o único resultado seriam mais baixas desnecessárias. Mas recuar tão facilmente também teria consequências. Para Rasa não era uma questão de orgulho pessoal, era uma questão de percepção. Se ele, como recém-nomeado Kazekage, decidisse recuar, como seus subordinados o viriam? Eles pensariam que ele era fraco? Covarde? Intimidado pelos fantasmas do passado de Konoha? Preso nesse dilema, Rasa finalmente falou com tom cauteloso. Eu, Rasa, tenho grande respeito por vocês dois como estimados predecessores do mundo ninja, mas... Hashirama perguntou, sua expressão ainda gentil, mas firme. Você precisa de uma razão para recuar? Tobirama, com a paciência se esgotando, deu um passo à frente. Um motivo para recuar? Ele repetiu friamente. Isso é fácil o bastante de fornecer. Fixando seu olhar afiado em Rasa, Tobirama continuou, já que você é o Kazekage, as pessoas que você trouxe aqui devem estar entre as melhores de Sunagakure. Vamos resolver isso com uma batalha. Ele gesticulou para os ninjas da areia reunidos. Todos vocês podem vir de uma vez. Se perderem, essa é a razão para recuarem. As palavras de Tobirama foram proferidas com calma e confiança, mas sua intenção era inconfundível. Tendo sentido o chakra dos ninjas da areia antes, ele sabia que a força deles era considerável. Mas não importava o quão fortes eles fossem, eles não podiam se comparar a ele e seu irmão. Para Tobirama, lutar era a maneira mais simples e eficaz de resolver as coisas. Os olhos de Rasa se estreitaram enquanto ele pesava suas opções. Não há necessidade de todos nós lutarmos ao mesmo tempo. Vamos fazer desta uma batalha 1 contra 1. Não há sentido em sacrificar meus subordinados desnecessariamente. Hashirama disse, sorrindo. Uma decisão nobre. Então deixe-me. Não precisa se envolver, irmão. Tobirama interrompeu, seu tom firme. Esta é uma batalha 1 contra 1. Deixe comigo. O segundo Hokage, Senju Tobirama, preparou-se para enfrentar o quarto Kazekage, Rasa, na fronteira da Terra dos Rios. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, no acampamento dos Komuninjas, o ninja como designado para o serviço de guarda patrulhava sob o sol escaldante, examinando a área em busca de qualquer sinal de movimento. Nesse ponto da guerra, recuar estava fora de questão. A menos que algo realmente catastrófico acontecesse, a luta continuaria. Toque, toque. O som de pedras soltas sendo mexidas chamou a atenção do ninja. Quem está aí? Ele gritou bruscamente, sua voz cortando o silêncio. Como um guarda de elite, ele estava naturalmente em alerta máximo. Mas quando ninguém respondeu, ele franziu a testa. Estou sendo muito nervoso? Não, você foi muito descuidado. A voz repentina o assustou, e antes que ele pudesse reagir, uma figura surgiu, um rosto coberto de bandagens. Tá? O guarda tentou gritar, mas antes que pudesse, sua boca foi coberta e seu pescoço foi quebrado em um instante. A figura, o segundo Tsuchikage, olhou para o acampamento distante com os olhos semicerrados. Este deve ser o lugar. Com isso, ele formou uma série de selos de mão e pressionou as palmas das mãos no chão. Jutsu de invocação. Capítulo 287. Encontrou tão rápido? Orochimaru, longe na Terra do Fogo, sorriu enquanto refletia consigo mesmo. Parece que o campo de batalha do lado dos ninja de como está prestes a terminar. A força de um Kage era inegável. Afinal, o título de Kage não era dado levianamente, ele era reservado aos mais fortes de uma grande vila ninja. E o segundo Tsuchikage, M, não foi exceção. Suas habilidades eram especialmente únicas. Além da conhecida liberação de poeira, M possuía uma percepção extraordinária e uma técnica de furtividade incomparável. Capa desconcertante sem poeira. Essa técnica o tornou invisível não apenas a olho nu, mas também a detecção de chakra, tornando-o quase indetectável. Foi essa habilidade que lhe rendeu o título de Anão Pessoa. Usar M para se infiltrar e desmantelar a retaguarda inimiga foi a escolha mais lógica. Sua invisibilidade, combinada com as propriedades únicas do corpo reanimado, o tornaram uma força mortal. Bum, bum, bum. Mais caixões irromperam do chão, suas tampas deslizando com um rangido sinistro. Desta vez, todas as figuras reanimadas eram ninjas Iva. Quando M deu o sinal, o exército de ninjas de Iva começou seu ataque ao acampamento Kumo. Embora os ninjas Iva reanimados estivessem sendo controlados, muitos deles guardavam profundos ressentimentos contra a Vila das Nuvens. Então, mesmo sem as ordens diretas de Orochimaru, a disposição deles de enfrentar os ninjas de Komo era evidente. Ataque inimigo! O grito de alerta ecoou pelo acampamento quando o primeiro ninja de Komo avistou o exército avançando. Imediatamente, os ninjas de Komo pegaram suas armas e saíram correndo de suas tendas, apenas para serem recebidos pela visão de inúmeros ninjas de Iva espalhados pelo horizonte. Como isso é possível? Isso é algum tipo de piada? Por que há tantos ninjas Iva aqui? Caramba! Os ninjas de Komo ficaram perplexos, incapazes de compreender como uma força tão grande de ninjas de Iva apareceu sem nenhum aviso prévio. Morrer, corte. A lâmina de um ninja Komo cortou um ninja Iva, cortando-o ao meio. Mas em vez de entrar em colapso, o corpo do ninja reanimado começou a se recompor quase instantaneamente, com os pedaços cortados voltando ao lugar. Os ninjas de Komo rapidamente perceberam a futilidade de seus ataques. A única maneira de derrotar esses cadáveres reanimados era por meio de técnicas de selamento. Infelizmente, quando se tratava de jutsu de selamento, Komo estava longe de ser proficiente. No mundo ninja, o clã Uzumaki e Konoha eram considerados os mestres das técnicas de selamento, seguidos por Sunagakure. Embora a experiência de Suna tenha vindo de suas pesquisas sobre bestas com cauda, começando com os experimentos do segundo Kazekage, suas técnicas de selamento ainda eram muito superiores às de Kumo. Mas Kumo, uma vila conhecida mais por suas técnicas secretas únicas do que por jutsus de selamento, não estava preparada para lidar com um exército de ninjas reanimados.
Para piorar a situação, os ninjas de Komo só receberam informações sobre as forças reanimadas há 2 dias. Não era nem de longe tempo suficiente para desenvolver uma contra-estratégia eficaz. E agora eles estavam enfrentando um exército de 400 a 500 ninjas Iva, quase idênticos em tamanho ao exército ninja Suna reanimado. Entre as duas forças, Orochimaru conseguiu reunir quase 1000 soldados mortos-vivos. A escala deste exército não foi coincidência. Orochimaru levou meio mês para profanar os túmulos de 2 aldeias dessa forma. Encontrar sacrifícios adequados, no entanto, foi a parte que mais consumiu tempo. A maioria dos sacrifícios eram de prisioneiros condenados à morte de vários países ou ninjas inimigos que ousaram atacar Orochimaru durante suas viagens. Toda vez que ele passava por uma prisão enquanto pesquisava o Edo Tensei ou fazia experimentos com células de daímios de nações menores, Orochimaru recrutava mais sacrifícios. Após meses de preparação meticulosa, o exército de quase 1000 mortos-vivos finalmente foi concluído. Não se envolva nessas coisas. Droga, eles não podem ser mortos. Senhor Raikage. O ninja de Komo em pânico correu até o terceiro Raikage, que tinha acabado de sair de sua tenda. Os olhos afiados do Raikage escanearam o caos enquanto ele observava seus homens lutarem contra os ninjas Iva reanimados. Suas sobrancelhas franziram profundamente. Como esses ninjas mortos-vivos chegaram aqui? Ele perguntou. Eu não sei, senhor. Não recebemos nenhuma informação sobre isso das linhas de frente. Reúna os homens e recue, o Raikage ordenou. Deixe isso comigo. Mas, senhor Raikage. Sem argumentos, interrompeu o Raikage. Pelo que vi, essas criaturas só podem ser detidas com técnicas de selamento. E dados nossos recursos atuais, Raikage-sama, cuidado. Nani? Antes que o Raikage pudesse terminar de falar, seus instintos afiados o alertaram sobre o perigo iminente. Ele olhou para cima, estreitando os olhos. Flutuando bem acima dele estava uma figura envolta em bandagens, M, o segundo Tsuchikage. Com as mãos pressionadas, M começou a condensar energia em uma construção brilhante em forma de cone. Zumbido. Liberação de poeira. Técnica de desapego do mundo primitivo. O raio de energia destrutivo disparou em direção ao terceiro Raikage com velocidade e força devastadoras. Estrondo. A explosão resultante destruiu a tenda ao lado do Raikage, espalhando destroços e fumaça em todas as direções. Onde a liberação de poeira atingiu, tudo foi reduzido a pó, deixando apenas o vazio para trás. Em meio à fumaça rodopiante, M pairava no ar, com seus sentidos extremamente aguçados. Ele ainda podia sentir o poderoso chakra do terceiro Raikage. Como esperado do homem que eles chamam de Kage, M murmurou. Reação rápida. O terceiro Raikage emergiu da poeira, seu olhar penetrante fixou-se na figura no ar. Quem é você? O segundo Tsuchikage? Ele exigiu, sua voz firme apesar da situação. M não respondeu, observando silenciosamente os Kage abaixo. Em outro lugar, Orochimaru continuou monitorando a situação remotamente, juntando as peças do que estava acontecendo. O terceiro Kazekage lidera as forças de Suna em um ataque frontal, enquanto o segundo Tsuchikage ataca as linhas de retaguarda com os ninjas Iva reanimados? Orochimaru riu baixinho. É uma estratégia sólida, mas se o primeiro ataque não for bem sucedido, o resultado de uma batalha entre 2 oponentes de nível Kage se torna muito menos certo. Para Orochimaru, esses detalhes não tinham mais importância significativa. A vitória viria ao cortar a cabeça da cobra. Enquanto o terceiro Raikage fosse eliminado, as forças de Komo se desintegrariam. Kushina. Orochimaru chamou. Sim, senhor. Você está com fome de novo? Kushina perguntou com um sorriso. Orochimaru olhou para ela, momentaneamente sem palavras. Estou lhe dizendo que estou saindo, não pedindo comida. Vai sair? Para onde? Você não precisa se preocupar com isso, Orochimaru respondeu, sua voz fria. Mas enquanto eu estiver fora, você deve ficar aqui. Não vá a lugar nenhum. Se você for. Ele fez uma pausa, seus lábios se curvando em um sorriso cruel. Eu vou eliminar Namikaze Minato. É? Por que você mataria Minato só porque eu fugi? Kushina deixou escapar, seu rosto cheio de confusão. Percebendo quão absurda sua ameaça parecia, Orochimaru a ignorou. Meu erro, ele disse desdenhosamente. Só lembre-se, se eu voltar e você não estiver aqui, haverá consequências. Eu entendo. Kushina respondeu, assentindo apressadamente. Voltarei antes de escurecer, acrescentou Orochimaru enquanto puxava uma kunai do deus do trovão voador e a cravava na parede de madeira. Com isso ele desapareceu num piscar de olhos. Capítulo 288. Peão contra soldado, soldado contra general. Um indivíduo forte deve agir com consciência do seu poder. Seja em pequenas escaramuças ou guerras de grande escala, um verdadeiro guerreiro busca um oponente de igual calibre. Intimidar os fracos. Isso não passa de perda de tempo e não tem impacto algum na batalha geral. Assim, o objetivo de Orochimaru estava claro desde o início, derrotar o terceiro Raikage. O plano era simples, usar o segundo Tsuchikage para localizar o terceiro Raikage e então lançar um ataque surpresa. Assim que o terceiro Raikage fosse eliminado, as forças dos ninja de Komo naturalmente perderiam o moral e recuariam. Essa estratégia, capturar o líder para desmantelar o exército, provou ser eficaz desde os tempos antigos até o presente. Na Guerra Moderna, isso era chamado de Operação de Decapitação. Mas, independentemente do período ou do mundo, essa tática era notoriamente difícil de executar. Tomemos como exemplo o mundo ninja. Todos os ninjas possuem habilidades de furtividade até certo ponto, e muitos têm fortes capacidades sensoriais. As chances de se infiltrar e eliminar um Kage com sucesso eram mínimas. Além disso, os próprios oponentes de nível Kage eram imensamente poderosos. Se poucos atacantes fossem enviados, eles não teriam chance contra os Kage.
Se muitos fossem enviados, o grupo grande seria facilmente detectado, arruinando o elemento surpresa. Era um equilíbrio delicado, e as probabilidades raramente eram favoráveis. No entanto, a combinação de Orochimaru da cobertura desconcertante e sem poeira do segundo Tsuchikage e suas próprias técnicas únicas de invocação preencheram essas lacunas perfeitamente. O plano era perfeito. Com a furtividade incomparável de Emi e as forças reanimadas de Orochimaru, a infiltração era simples, e os reforços estavam sempre prontos. Ainda assim, Orochimaru não deixou nada ao acaso. Ele colocou a kunai do deus do trovão voador em 4 soldados reanimados importantes que ele havia invocado. Isso lhe permitiu fornecer suporte imediato caso o terceiro Raikage se mostrasse difícil de derrotar rapidamente. As 4 kunai criaram uma linha quase reta no campo de batalha, garantindo que Orochimaru pudesse chegar à Terra do Relâmpago em questão de minutos. Quando Orochimaru começou a se dirigir para a Terra do Relâmpago, a batalha entre o segundo Hokage, Senju Tobirama, e o quarto Kazekage, Rasa, estava chegando ao fim. Liberação de água, grande onda explosiva de água. Liberação magnética, enterro em pó de ouro. Estrondo. No terreno desértico, uma onda massiva de água avançou, colidindo de frente com uma onda gigante de areia infundida com ouro. O impacto criou um rugido ensurdecedor enquanto o vapor sibilava no ar, envolvendo o campo de batalha em uma névoa espessa. A escala do ninjutsu deles era nada menos que catastrófica, evocando admiração em todos que assistiam. À medida que a água recuava, o pó de ouro a absorvia, tornando-se pesado e lento. Saindo da névoa, a figura de Tobirama avançou a uma velocidade estonteante, diminuindo a distância entre ele e Rasa em um instante. Um chute rápido atingiu Rasa, que respondeu acenando com a mão, invocando o pó de ouro para formar um escudo. Mas o pó de ouro encharcado era muito mais pesado do que antes, retardando significativamente seus movimentos. Estrondo. Incapaz de reagir a tempo, Rasa cruzou os braços em posição defensiva, mas a força do chute de Tobirama o fez voar. Tobirama não perdeu tempo, capitalizando seu momento. Antes que Rasa pudesse atingir o chão, Tobirama lançou uma kunai e desapareceu. Técnica do deus do trovão voador. Reaparecendo ao lado do Kazekage no ar, Tobirama desferiu uma série de socos e chutes. Rasa tentou bloquear, mas a velocidade e precisão superiores de Tobirama o dominaram. Liberação de água. Onda de colisão de água. Depois de desferir vários golpes decisivos, Tobirama transitou facilmente para o ninjutsu. Uma saraivada de balas de água que lembravam o jutsu da flor de fênix, mas maiores e mais densas, caiu sobre Rasa. O pó de ouro, embora potente, ainda era composto principalmente de areia. Encharcado, ele se tornava lento e ineficaz. Não há como escapar disso, declarou Tobirama friamente. Bang, bang, bang. As balas de água atingiram Rasa repetidamente, atingindo seu peito, abdômen e braços. Senhor Kazekage. Mestre Rasa. Os ninjas da areia gritaram em alarme, mas antes que pudessem intervir, Tobirama apareceu bem na frente de Rasa. Uma kunai foi pressionada contra o pescoço de Rasa. Os ninjas da areia ao redor congelaram, sem ousar se mover. Você perdeu, Tobirama declarou com uma voz desprovida de emoção. A batalha terminou quase tão rápido quanto começou. A liberação magnética de Rasa era poderosa, e as técnicas de liberação de água de Tobirama eram igualmente devastadoras. Em termos de habilidades brutas, era difícil dizer quem tinha vantagem. O campo de batalha localizado no deserto, na fronteira da Terra do Vento, favoreceu Rasa, fornecendo-lhe uma abundância de pó de ouro para manipular. No entanto, a maestria de Tobirama em liberação de água era extraordinária. Mesmo no deserto, ele conseguia invocar vastas quantidades de água, transformando o terreno a seu favor. Foi essa habilidade inigualável que levou à derrota de Rasa. Você realmente é o ninja mais rápido do seu tempo, Rasa arfou, apertando o peito enquanto lutava para recuperar o fôlego. Sua velocidade é avassaladora, e sua liberação de água, para usá-la tão poderosamente em um deserto. Tobirama não respondeu ao elogio. Em vez disso, ele embainhou sua kunai e se virou para sair. Como combinado, recuem, ele disse secamente. Rasa fez uma careta, mas não discutiu. Ele sabia que continuar a luta seria inútil e só resultaria em mais baixas. Com um suspiro resignado, ele levantou a mão e deu a ordem. Todas as unidades recuem. Os ninjas da areia hesitaram, mas acabaram obedecendo. Eles testemunharam a luta em primeira mão. Rasa era o mais forte entre eles, capaz de manejar jutsus em grande escala com facilidade. Se nem ele conseguia enfrentar o segundo Hokage, que esperança o resto deles tinha? Continuar a batalha seria nada menos que morrer. Enquanto os ninjas da areia começavam a retirada, Rasa lançou um último olhar para o campo de batalha. As areias antes secas agora estavam encharcadas por quilômetros ao redor, brilhando com traços de pó de ouro. Embora eu esteja relutante, Rasa murmurou para si mesmo, honrarei o acordo. Enquanto isso, Tobirama retornou para onde seu irmão mais velho, o primeiro Hokage, estava esperando. Embora vocês sejam fortes, disse Tobirama, olhando para os ninjas da areia em retirada, minhas habilidades se opõem às suas. Continuar lutando seria um desperdício de vida. Hashirama assentiu em concordância, seu calor habitual evidente. Você fez bem, Tobirama. Vamos para o próximo ponto e tentar evitar mais baixas. Juntos, os dois Hokages se prepararam para avançar para outros pontos críticos ao longo da linha defensiva, com o objetivo de ajudar as forças de Konoha onde necessário. Suas ações não passaram despercebidas. A essa altura, a notícia da ressurreição do primeiro e do segundo Hokages estava se espalhando entre as forças de Konoha. No campo de batalha, ninjas de ambos os lados olhavam chocados para as duas figuras lendárias. Você é o primeiro Hokage? E o segundo Hokage? A mera presença dos dois homens deixou todos atordoados, com a descrença estampada em seus rostos. Capítulo 289. Irmão.
Fique comigo. Na densa floresta da Terra dos Rios, 5 ou 6 corpos jaziam espalhados no chão, sem vida. Entre eles, um jovem mal conseguia se agarrar à vida. Ele estava coberto de sangue, seu corpo crivado de facadas. Ele estava tão gravemente ferido que parecia não ter chance de sobreviver. Tsunade, vestida com seu traje de batalha, trabalhava incansavelmente, seu chakra sendo derramado no jovem enquanto ela tentava curá-lo. Este homem não era apenas um ninja de Konoha. Ele era seu irmão mais novo, Navaki. Irmã. A voz de Navaki estava fraca, com sangue escorrendo dos cantos de sua boca. Não, pare de desperdiçar seu chakra. Eu já estou. Kof. Pare de falar. Pare. Tsunade gritou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto suas mãos brilhavam com o verde fraco do ninjutsu médico. Ela se recusou a desistir. O destino pode ser tão cruel e irônico. Navaki, que estava originalmente destinado a morrer nos primeiros dias da Segunda Guerra Shinobi, conseguiu sobreviver graças à intervenção de Orochimaru. Mas agora, na Terceira Guerra Shinobi, o destino parecia se repetir. Mesmo depois de se tornar um jonin, Navaki caiu em batalha na linha de frente dos ninjas da areia. E as circunstâncias de sua morte foram assustadoramente semelhantes ao que havia sido escrito na história. Durante a Segunda Guerra Shinobi, Navaki foi vítima de uma armadilha explosiva de um ninja de Iva, deixando seu corpo em pedaços. Dessa vez foi uma emboscada do ninja da areia. Após ser atraído para uma armadilha, ele foi derrubado em um ataque brutal. De repente, 2 figuras pousaram no chão ali perto. O ninja de Konoha que estava ao lado de Tsunade imediatamente sacou sua espada, pronto para defendê-la. Mas quando ele conseguiu ver claramente as 2 figuras, sua expressão congelou em choque. Você é Tsunade. Eu não esperava ver você aqui. O que aconteceu? Os 2 recém-chegados congelaram quando seus olhares caíram sobre Navaki, gravemente ferido. Navaki, ele é. Enquanto isso, no topo de uma montanha na Terra do Relâmpago, Orochimaru, que estava observando o campo de batalha através do corpo invocado do segundo Hokage, de repente ficou tenso. Navaki ainda estava morto. Apesar de tudo, sua vida chegou ao mesmo fim trágico. Como isso pôde acontecer? Orochimaru murmurou, seus olhos se estreitando em descrença. O curso do destino pode ser mudado, mas não o resultado final da vida e da morte? Ele soltou um suspiro, pressionando 2 dedos contra a têmpora. Exatamente o que eu precisava, outra dor de cabeça. Mas não havia tempo para pensar nisso. O foco de Orochimaru mudou de volta para o vale abaixo, onde o terceiro Raikage continuava a lutar. Embora as forças reanimadas lideradas pelo segundo Tsuchikage somassem apenas cerca de 400 a 500 homens, sua imortalidade lhes garantia uma vantagem significativa no campo de batalha. O terceiro Raikage era um oponente formidável. Sua força bruta e resiliência permitiram que ele se mantivesse firme contra Emi e os ninjas reanimados. Mas as batalhas de nível Kage sempre eram prolongadas. O poder absoluto dos combatentes tornou difícil determinar um vencedor em um curto espaço de tempo. Em combate corpo a corpo, o segundo Tsuchikage claramente não era páreo para o terceiro Raikage. Mas Emi tinha a vantagem de voar e usar ninjutsu devastador, resultando em uma batalha prolongada e equilibrada. Em um confronto entre Kage, ninjas comuns não têm lugar, Orochimaru murmurou para si mesmo, observando da montanha. Levantando as mãos, ele formou uma série de selos de mão. Os ninjas Iva reanimados abaixo pareceram sentir o comando e começaram a se reposicionar, conduzindo as forças como para longe do campo de batalha. Logo, o terceiro Raikage se viu isolado, separado de seus aliados. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso satisfeito. Enquanto marcas verde claras apareciam nos cantos de seus olhos, Orochimaru rapidamente completou outra sequência de selos de mão. Jutsu de invocação. Estrondo. Em uma nuvem de fumaça branca, 3 figuras elegantes vestidas com vestes brancas apareceram diante de Orochimaru. Orochimaru, invocando nós 3 de uma vez. O que está acontecendo? Você precisa da nossa ajuda com alguém que nem você consegue lidar? Se isso for um alarme falso, você vai pagar por isso, disse uma das figuras com um sorriso malicioso. As 3 figuras eram inconfundivelmente as 3 grandes cobras da caverna Hishi, Tajitsuimi, Tagoriimi e Ishikishimaimi. Ao ouvir as provocações, Orochimaru sorriu, mas não perdeu tempo e apontou para o acampamento Kuma à distância. Preciso lidar com o homem lá embaixo antes que os reforços inimigos cheguem. Aquele que está no chão ou aquele que está no céu? Aquele no chão, respondeu Orochimaru com a voz calma, mas deliberada. Tajitsuimi olhou para o terceiro Raikage, cujo corpo estava cercado por um chakra de relâmpago crepitante. Isso pode ser um pouco complicado, ela comentou, estreitando os olhos. Sim, Tagoriimi acrescentou. Esse tipo de oponente não é um contra o qual somos particularmente eficazes. Acho que você deveria invocar Manda, sugeriu Ishikishimaimi, sorrindo maliciosamente. Você entendeu errado, Orochimaru interrompeu, sua voz rouca cortando a conversa deles. Eu posso lidar com eles sozinho. Eu te invoquei para garantir que ninguém mais veja isso. Ah, entendo, Tagoriimi disse, seu sorriso se alargando. Você quer que criemos uma barreira para esconder sua luta, certo? Exatamente, confirmou Orochimaru. Deixe conosco, disse Tajitsuimi confiantemente. Ishikishimaimi se inclinou para mais perto de Orochimaru, seu sorriso travesso se aprofundando enquanto ela se pressionava contra ele. Quando isso acabar, você terá que passar algum tempo conosco. Orochimaru respondeu com um sorriso divertido e sinistro. Se você prometer não voltar às suas formas verdadeiras, talvez eu considere isso. Ah? Você está falando sério? De jeito nenhum. Que eu sabia, Ishikishimaimi fez beicinho, mas rapidamente deu um passo para trás. Certo, chega de flerte, Tagoriimi retrucou. Vamos trabalhar. Com isso, as 3 cobras desapareceram no ar, suas formas se tornando invisíveis enquanto começavam sua tarefa. Abaixo do vale, o terceiro Raikage estava em batalha com o segundo Tsuchikage.
Segundo Tsuchikage, o Raikage berrou, relâmpago surgindo ao redor de seu corpo. Se continuarmos assim, nenhum de nós vai conseguir nada. De cima, Emi respondeu calmamente, sua voz ecoando sobre o caos. Temo que minha missão seja mantê-lo ocupado, Raikage. Missão? O Raikage franziu a testa. Quem lhe deu essa missão? Essa é uma pergunta que você não precisa que seja respondida, Emi respondeu enigmaticamente. Nesse momento, o ambiente ao redor mudou. O campo de batalha pareceu se transformar, os dois combatentes agora estavam em uma vasta arena fechada. Uma névoa espessa os cercava, obscurecendo o mundo exterior completamente. Isso é uma ilusão? Não. Os olhos afiados do terceiro Raikage examinaram a arena, sua confusão evidente. O que está acontecendo? Antes que ele pudesse juntar as peças, uma voz familiar ecoou da borda da arena. Segundo Tsuchikage, por favor, afaste-se. O terceiro Raikage é meu para lidar. Os olhos do Raikage se arregalaram quando Orochimaru apareceu. Orochimaru? O que você está fazendo aqui? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 290. A arena se estendia infinitamente, envolta em uma névoa densa e não natural. Embora a tarde tivesse sido clara e ensolarada, a névoa enegrecida que agora cobria a área lançava uma escuridão opressiva sobre o campo de batalha. Esta não era a névoa típica usada pelos ninjas de Kirigakuri, era algo muito mais sinistro. A névoa não era apenas espessa, parecia viva, pulsando com uma tonalidade escura e assustadora. No centro deste espaço sinistro estavam três figuras, o terceiro Raikage, o segundo Tsuchikage e Orochimaru. Sob o controle de Orochimaru, o segundo Tsuchikage foi movido para a borda da arena, deixando Orochimaru e o terceiro Raikage se enfrentando. Os olhos penetrantes do terceiro Raikage se estreitaram quando ele viu a aparição repentina de Orochimaru. Este homem esteve fora de vista durante anos, desaparecendo do radar das 5 grandes aldeias ninjas após a batalha na Terra do Gelo. E ainda assim, quando o Raikage pensou sobre isso, tudo começou a fazer sentido. Os ninjas mortos-vivos lutando por Konoha. Quem mais além de Orochimaru poderia ter sido responsável por uma técnica tão grotesca? Orochimaru, o terceiro Raikage rugiu, sua voz profunda ecoando pela névoa. Então, você nunca desertou de Konoha de verdade. Eu deveria saber. Você é quem está por trás desses corpos reanimados, não é? O Raikage não poupou muita atenção ao estranho ambiente ao seu redor. A névoa, a arena, eram irrelevantes. A única coisa que importava era a batalha diante dele. Orochimaru encontrou o olhar intenso do Raikage com uma expressão calma, quase desdenhosa. Pense o que quiser, Orochimaru disse friamente. Mas hoje, Raikage, você morre. Seja por antigos rancores, para mudar o rumo desta guerra, ou para garantir meus planos para o futuro, sua morte é inevitável. Planos para o futuro? Perguntou o Raikage, franzindo a testa. O que você está tramando? Desculpe, Orochimaru respondeu com um sorriso. Isso não é algo que você precisa saber. Seus olhos dourados, agora tingidos com um leve tom carmesim, escanearam o campo de batalha nebuloso. A névoa não era uma névoa comum, mas um produto da arte sábia da caverna Rishi. Diferentemente do genjutsu padrão, essa ilusão não tinha como alvo pessoas, mas o próprio terreno. Ela distorcia o ambiente, distorcendo a percepção e tornando até mesmo técnicas sensoriais avançadas inúteis. Até mesmo o Byakugan só conseguia ver uma vasta extensão de branco ao olhar para esta arena. O domínio de Orochimaru em técnicas como a reencarnação inorgânica, que lhe permitia animar e controlar o próprio terreno, combinava perfeitamente com a névoa mística. Nesse espaço, o campo de batalha estava sob seu comando. O terceiro Raikage respirou fundo, estreitando ainda mais os olhos. Então, eu não vou sair daqui vivo, hein? Exatamente, Orochimaru respondeu. Você tem alguma última palavra? Só uma coisa. A voz do Raikage suavizou, embora sua resolução permanecesse firme. Poupe as crianças da minha aldeia. Seu filho? Orochimaru perguntou, inclinando a cabeça. Não, todas as crianças da Vila das Nuvens. Elas são todas minha família. Orochimaru riu com um brilho de diversão nos olhos. Que nobre. O senso de responsabilidade dos Kage é realmente único. Bem, então eu prometo a vocês isso. Contanto que nenhum deles venha em busca da própria morte, eu os deixarei em paz. Os punhos do Raikage se fecharam. Obrigado. Estrondo. A atmosfera mudou quando relâmpagos surgiram ao redor do corpo do Raikage, crepitando violentamente e rasgando o chão abaixo dele. A força bruta de seu chakra era avassaladora, fazendo a terra tremer e se dividir. Orochimaru, disse o Raikage, sua voz cheia de determinação crua. Desde a batalha na Terra do Gelo, estou esperando por uma chance de lutar com você novamente. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso perverso. Suas pupilas douradas escureceram ainda mais, assumindo um brilho escarlate. E eu admirei sua força, Raikage. Mas somos inimigos hoje. Não espere que eu me contenha. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Orochimaru levantou as mãos e seu chakra ganhou vida. Estrondo. O chão ao redor dele rachou e desabou sob a pressão de sua aura, combinando com a intensidade do chakra do terceiro Raikage. Observando isso, até mesmo normalmente calmo segundo Tsuchikage, parado na beira da arena, não conseguiu esconder seu espanto. Esse nível de poder. Orochimaru? Emi murmurou, seu rosto sem olhos revelando um lampejo de descrença. O Raikage já havia ativado sua lendária armadura de liberação de relâmpagos, uma técnica que o tornava quase invencível. Mas mesmo assim o chakra de Orochimaru rivalizava com o dele. Eu pensei que ele era apenas um conspirador, se escondendo atrás de técnicas de reanimação. Emi pensou consigo mesmo. Mas pensar que seu poder bruto poderia se igualar ao do Raikage. Enquanto Emi processava essa revelação, a batalha começou. Orochimaru sacudiu as mãos, liberando ondas de chakra que se espalharam pelo campo de batalha, distorcendo o próprio ar.
O Raikage, agora um borrão de relâmpago, desapareceu de vista. Enquanto isso, em outra parte do campo de batalha. O quê? O segundo Tsuchikage e um grupo de ninjas de Iva se infiltraram em nosso território? A voz do quarto Raikage ressoou quando ele recebeu o relatório. Ele estava ocupado coordenando esquadrões de selamento para lidar com as forças reanimadas, mas essa notícia fez seu sangue ferver. Droga! Konoha sempre se gaba da paz, mas eles estão secretamente desenvolvendo técnicas tão vis? Bagai R.O. Konoha R.O. A voz do Jinchiki do Oito Caudas, Killer Bee, soou quando ele se aproximou, seu tom carregando sua cadência característica de rap ruim. Eles usam os mortos para lutar, nenhuma tropa perdida, o plano deles é certeiro. Você sabe que é uma luta, certo, mano? Os olhos do quarto Raikage se estreitaram enquanto ele murmurava. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Mau pressentimento, mano. É, eu também. Oh, as rimas de Bee falharam. Seu tom despreocupado mudou para preocupação quando ele viu a seriedade no rosto do irmão. Bee, venha comigo. Estamos indo para a posição do pai. Pai? Por quê? O terceiro Raikage está na linha de frente, e com essa notícia, os punhos do quarto Raikage se fecharam. Eles podem estar mirando nele. Antes que Bee pudesse perguntar mais, o quarto Raikage decolou a toda velocidade, deixando Bee lutando para segui-lo. De volta à arena, a batalha entre Orochimaru e o terceiro Raikage continuava. O chão estava irreconhecível, rachado, despedaçado e coberto de kunai do deus do trovão voador. A arena era um deserto caótico. Uma figura envolta em chakra de relâmpago avançou pelo campo de batalha, e a força de seus movimentos causou ondas de choque que dividiram a terra. Ao mesmo tempo, Orochimaru reapareceu em uma de suas kunai marcadas, seus movimentos calculados e precisos. Sua velocidade é formidável, Orochimaru refletiu, seus olhos escarlates travando no Raikage. Mas assim que eu decifrar seus padrões de ataque, acabou. A voz do Raikage trovejou de volta. Decifre o quanto quiser, você ainda não vai parar isso. Impulso do inferno. Ataque com 4 dedos. O terceiro Raikage apareceu na frente de Orochimaru em um instante, seus 4 dedos brilhando com chakra mortal. O poder esmagador de sua técnica capaz de perfurar qualquer coisa, foi mirado diretamente no rosto de Orochimaru. Capítulo 291. Impulso do inferno. Ataque com 4 dedos. Essa era a técnica característica do terceiro Raikage, um movimento aperfeiçoado até a perfeição mortal. Ao concentrar chakra em seus dedos, o Raikage criou uma técnica de estocada com poder de perfuração incomparável, mais forte que o Chidori de Kakashi. E à medida que o número de dedos usados diminuía, o poder se tornava ainda mais concentrado. No seu auge, quando reduzida a um único dedo, a técnica ficou conhecida como a lança mais forte, capaz de romper até as defesas mais difíceis, incluindo a armadura de liberação de relâmpagos. Mas agora, o Raikage estava usando 4 dedos. Mesmo assim, a mão do terceiro Raikage parou abruptamente, a um soco de distância do rosto de Orochimaru. O que interrompeu seu ataque foi uma espessa camada de chakra branco solidificado, uma manifestação defensiva do Susanoo em sua segunda forma. Tic. É só isso, o terceiro Raikage murmurou, estreitando seus olhos afiados. Ele subestimou o poder defensivo do Susanoo de Orochimaru. Orochimaru, enquanto isso, olhava para a mão do Raikage, seus olhos vermelhos piscando. Para 4 dedos quase romperem a segunda forma, o poder penetrante dessa técnica é absurdo, pensou Orochimaru. Mas, esse é o fim disso. O que? O terceiro Raikage, sentindo que algo estava errado, viu as mãos de Orochimaru se movendo através de uma sequência de selos. Percebendo o perigo, o Raikage reagiu imediatamente, recuando para criar distância. Mas o Raikage não estava recuando para evitar a luta. Se 4 dedos não são suficientes, então usarei 3, ele murmurou para si mesmo, seus instintos aguçados analisando a situação. Com base no dano causado ao Susanoo de Orochimaru, ele calculou que mesmo que o oponente melhorasse para uma forma mais forte, 2 dedos seriam suficientes para destruir sua defesa completamente. E ele estava certo. Mas Orochimaru não lhe daria essa chance. No momento em que o Raikage se retirou, os preparativos de Orochimaru estavam completos. Manchas verde claras apareceram ao redor de seus olhos, e suas pupilas se transformaram em íris fendidas, semelhantes às de uma cobra. Respirando fundo, Orochimaru liberou sua técnica. Arte sábia. Técnica da Fúria Branca. Da boca de Orochimaru, uma pequena conta preta saiu, seguida por um longo dragão branco espiralando ao redor dela. Que diabos é isso? Murmurou o segundo Tsuchikage, seu sentido se aguçando enquanto observava o ataque se desenrolar. O dragão se enrolou mais forte em volta da conta, girando cada vez mais rápido até que... Zumbido. Bum. O dragão explodiu em um clarão brilhante de luz branca ofuscante, acompanhado por um ruído agudo e ensurdecedor que pareceu sacudir o próprio ar. A luz era tão intensa que transformou a arena antes assustadora e coberta de neblina em um espaço mais claro que a luz do dia. As ondas sonoras ondulavam para fora, vibrando o chakra dentro de qualquer um que estivesse em seu alcance. Nem mesmo o terceiro Raikage, por mais rápido que fosse, conseguiu escapar. Com a visão sobrecarregada pelo flash, o Raikage instintivamente fechou os olhos, tentando desviar do ataque. Mas com o ar vibrando e seu chakra interrompido, ele não conseguia mais perceber o ambiente com precisão. Corte. O flash terminou tão repentinamente quanto começou, deixando para trás apenas silêncio e o som de sangue espirrando. A figura de Orochimaru apareceu atrás do terceiro Raikage. A lâmina brilhante da espada Kusanagi estava manchada de sangue. O ataque tinha penetrado completamente. Kug. O terceiro Raikage tossiu, sangue escorrendo de sua boca. Essa técnica. Algo novo, Orochimaru respondeu, sua voz calma, mas fria. As vibrações do ar desorientam seu fluxo de chakra, enquanto a sobrecarga visual o deixa cego. Durante esse momento você está completamente indefeso, e eu posso me mover livremente enquanto você não. Você é um oponente terrível. Vou considerar isso um elogio. Estrondo.
O Raikage caiu de joelhos, o chakra de relâmpago ao redor de seu corpo tremeluziu e desapareceu. Sua resistência é incrível, Orochimaru comentou, seu tom desprovido de emoção. É por isso que eu vou garantir que você morra aqui e agora. Sem hesitar, Orochimaru avançou. Corte, corte, mais 2 golpes fatais, um no coração e outro na garganta. O terceiro Raikage desmoronou completamente, seu corpo poderoso não se movia mais. Da borda da arena, o segundo Tsuchikage deu um passo à frente, observando a cena com uma expressão sombria. Você realmente não demonstra misericórdia, ele disse, em voz baixa enquanto olhava para o Raikage caído. Não há espaço para misericórdia ao lidar com o inimigo, Orochimaru respondeu calmamente. As marcas de sábio ao redor de seus olhos desapareceram, e a espada Kusanagi desapareceu de suas mãos em uma onda de espaço. Ao mesmo tempo, inúmeras kunai do deus do trovão voador espalhadas pelo campo de batalha começaram a voar de volta para Orochimaru, retornando a ele automaticamente. Depois de reunir a kunai, Orochimaru caminhou até o corpo do terceiro Raikage e se agachou. Enquanto ele se preparava para extrair as células do Raikage, ele de repente sentiu uma perturbação atrás dele. Segundo Tsuchikage, Orochimaru disse sem se virar. Suas habilidades furtivas e sensoriais são impressionantes, mas não se esqueça, você é minha invocação. Você realmente achou que poderia me pegar de surpresa? Orochimaru virou a cabeça ligeiramente, seus olhos dourados fixos no segundo Tsuchikage, que estava de pé com as mãos entrelaçadas. Uma tênue luz de liberação de poeira brilhando entre elas. Eu deveria saber que não seria tão fácil, murmurou Tsuchikage, com a voz cheia de resignação. Antes que ele pudesse agir, um caixão surgiu do chão atrás dele. O caixão se abriu, emitindo uma forte sucção que puxou o Tsuchikage para dentro antes de se fechar com força. Estrondo. O caixão afundou novamente na terra, sem deixar vestígios. Naquele momento, uma voz familiar ecoou na mente de Orochimaru. Orochimaru, 2 chakras poderosos estão vindo em sua direção, alertou Tajitsuimi. Eu sei, Orochimaru respondeu calmamente. Mas a batalha acabou. Você e os outros devem recuar. Entendido. Tenha cuidado. Conforme as 3 invocações da caverna Rishi desapareciam, a densa névoa ao redor da arena começou a se dissipar. O campo de batalha agora estava exposto, revelando um céu iluminado pelo sol e um campo de devastação total. Orochimaru se agachou ao lado do corpo sem vida do terceiro Raikage, extraindo uma amostra de suas células antes de selá-la dentro de um frasco. Com a amostra protegida, Orochimaru desapareceu das ruínas momentos antes do quarto Raikage e Killer Bee chegarem. Pai, pai. O quarto Raikage caiu de joelhos, levantando o corpo de seu pai do chão encharcado de sangue. Seu rosto se contorceu de tristeza enquanto Killer Bee permanecia em silêncio atrás dele, punhos cerrados. Em outro lugar, Orochimaru encontrou um local isolado para se reagrupar. Não sentindo nenhuma ameaça imediata, ele começou a tecer uma série de selos. Bum, bum, bum. Nos campos de batalha dos ninjas da nuvem e da areia, inúmeros caixões surgiram do chão. Mas desta vez não foi uma convocação, foi uma recuperação. Os ninjas reanimados, ainda envolvidos na batalha, foram subitamente puxados para dentro dos caixões, um por um. Antes que alguém pudesse reagir, os caixões se fecharam e afundaram novamente na terra, levando os soldados mortos-vivos com eles. Um caixão por ninja, Orochimaru refletiu, observando o processo. Perfeitamente calculado. Com a retirada das forças reanimadas, as batalhas contra os exércitos ninja da nuvem e da areia efetivamente terminaram. Capítulo 292. O quarto Kazekage foi derrotado, e o terceiro Raikage caiu em batalha. No campo de batalha dos ninjas da nuvem, centenas de caixões foram erguidos simultaneamente, uma visão tão assustadora quanto inspiradora. Mas o foco de Orochimaru permaneceu afiado. 300 a 400 ainda desaparecidos? Orochimaru refletiu, seus lábios se curvando em um leve sorriso. Como esperado de uma grande vila ninja. O tempo de resposta deles é muito melhor do que o de outras menores. Mas é irrelevante. Para os ninjas reanimados sob seu comando, enquanto as figuras de nível Kage não fossem seladas, as perdas dos outros não importavam nem um pouco. Quanto à tentativa anterior do segundo Tsuchikage de emboscá-lo, Orochimaru não pensou 2 vezes. Ele entendeu. Figuras fortes no nível Kage estavam fadadas a resistir a serem controladas, seu orgulho se recusando a deixá-los permanecer como peões. Tal comportamento era natural. Com as forças reanimadas recuperadas, Orochimaru deixou o primeiro e o segundo Hokage para lidar com sua parte do campo de batalha. Ele próprio partiu rapidamente em direção à Terra do Fogo. O impacto de Orochimaru em ambas as frentes de batalha foi inegável. Embora seus métodos pudessem ser vistos como antiéticos, eles eram implacavelmente eficazes. A vitória era tudo o que importava, como alguém a alcançava era secundário. No entanto, as complexidades de enfrentar oponentes como o terceiro Raikage não podem ser subestimadas. Se Orochimaru não tivesse usado técnicas nunca antes vistas, como Susanoo de corpo inteiro ou as artes sábias, derrotar o terceiro Raikage rapidamente teria sido quase impossível. Mesmo com seu arsenal existente, uma batalha prolongada seria inevitável. Essa era a importância de manter certas habilidades escondidas do inimigo. O chakra e o estilo de luta do terceiro Raikage eram comparáveis aos de seu filho, o quarto Raikage. Enquanto o quarto enfatizava a velocidade, o terceiro se destacava tanto no ataque quanto na defesa. A habilidade de Orochimaru de neutralizar o terceiro Raikage tão eficientemente decorreu de técnicas de alavancagem das quais seu oponente não tinha conhecimento prévio. Mas isso era passado. O terceiro Raikage estava morto, e a retirada da Terra do Relâmpago era apenas uma questão de tempo. Ao cair da noite, Orochimaru retornou como prometido. Kushina, que estava esperando por ele, ficou momentaneamente atordoada quando ele apareceu diante dela, coberto de poeira. Seu estado era inconfundível. Ele estava lutando. Mas quem poderia ter levado Orochimaru a tais extremos?
Bem, você cumpriu sua promessa, Orochimaru disse casualmente. Traga-me um balde de água do banho. Esse sim. Imediatamente. Kushina gaguejou saindo do seu transe. Ela se moveu rapidamente para obedecer, embora uma pequena parte dela não pudesse deixar de sentir como se tivesse sido reduzida à sua serva pessoal. Ao mesmo tempo, em outro local não muito longe de um orfanato, 3 figuras estavam diante de uma lápide simples e recém-construída. O luar revelou as identidades dos 3, Tsunade, o primeiro Hokage e o segundo Hokage. A guerra sempre traz morte, disse o segundo Hokage, com os braços cruzados e a expressão fria. Como ninja, você deveria saber disso melhor do que ninguém. Seu tom era sem emoção, um reflexo claro do pragmatismo que definiu sua liderança como Hokage. Ele já havia aceitado há muito tempo a inevitabilidade da vida e da morte, mesmo quando se tratava de parentes próximos. A tristeza foi momentânea. Lágrimas, elas não tinham significado para ele. Eu entendo, segundo o vovô, Tsunade respondeu, sua voz tremendo levemente enquanto ela agarrava o colar do Hokage em suas mãos. A dor de perder seu irmão mais novo, Navaki, ainda estava presente. Em tempos de guerra, corpos de ninjas caídos raramente eram devolvidos à vila. O calor do campo de batalha tornava a preservação impossível, e viajar de volta para Konoha durante uma guerra em andamento estava fora de questão. Incapaz de levar Navaki para casa, Tsunade escolheu um local tranquilo perto do orfanato para enterrá-lo. Tsunade, o primeiro Hokage, disse gentilmente. Lamente, mas também aprenda a aceitar. A mudança é inevitável. Eu vou, ela respondeu, sua voz suave, mas resoluta. Então, após uma pausa, ela se virou para seus 2 avós. Vovô, segundo vovô. O que está acontecendo com vocês? Como vocês estão aqui? Foi somente agora, no silêncio após sua dor, que ela percebeu a impossibilidade da presença deles. A expressão do primeiro Hokage suavizou-se ainda mais quando ele começou a explicar. É Orochimaru, ele disse simplesmente. Orochimaru? Sim. Ele usou uma técnica proibida, jutsu de reanimação, para nos trazer de volta dos mortos. Os olhos de Tsunade se arregalaram quando o primeiro Hokage relatou brevemente os eventos. Jutsu de reanimação. Ela murmurou. É isso mesmo, o primeiro Hokage assentiu. Então, depois de uma pausa, ele acrescentou com um sorriso. A propósito, você é realmente casada com ele? Sim. Há algum problema com isso? Tsunade respondeu, nervosa. Sem problemas, o primeiro Hokage assegurou a ela. Mas eu posso sentir o quão forte ele se tornou. Com tanto poder, é fácil se perder. Você deveria entender isso. Eu sei, Tsunade disse firmemente. Mas eu acredito nele. É mesmo? O primeiro Hokage riu suavemente. Você cresceu. Você é capaz de fazer seus próprios julgamentos agora. Virando-se para seu irmão, o primeiro Hokage disse, vamos, Tobirama. Eu ia perguntar sobre o estado atual da guerra, mas estamos mortos. Não pertencemos a esta era, e não é nosso lugar interferir. Entendido, respondeu o segundo Hokage com um aceno de cabeça. Mais tarde naquela noite, os 2 Hokages retornaram ao local de Orochimaru. Como está indo a batalha? Perguntou o segundo Hokage. Os ninjas de Iva estão quietos por enquanto, relatou Orochimaru. E os ninjas de Komo recuarão em breve. Então parece que nosso papel está cumprido, disse o segundo Hokage pensativo. De fato, o primeiro Hokage acrescentou com um sorriso. Sarutobi e os outros podem cuidar do resto. Devemos deixar algum espaço para a geração mais jovem crescer. Solte a técnica, Orochimaru, ordenou o segundo Hokage, seu tom firme. Mas deixe-me avisá-lo, este jutsu não é natural. Ele desafia a ética, e o custo de usá-lo é muito alto. Não o use novamente. Não se preocupe, Orochimaru respondeu com um sorriso casual. Este foi um caso especial. Bom, você não quer conhecer o terceiro Hokage antes de ir? Não, respondeu o primeiro Hokage. Não pertencemos a esta era. Não faz diferença se o vemos ou não. Entendido. Tenha uma boa viagem. Estrondo. Orochimaru juntou as mãos e 2 caixões se ergueram do chão. O primeiro e o segundo Hokage entraram, as tampas se fechando sobre eles antes que os caixões afundassem de volta na terra. Orochimaru soltou um suspiro suave de alívio. A crise na aldeia foi realmente resolvida? A voz de Kushina quebrou o silêncio quando ela saiu da casa, sua expressão era de descrença. Ela ouviu a conversa entre Orochimaru e os 2 Hokages. Quantos dias se passaram? Ela murmurou. Acabou mesmo? Orochimaru deu um pequeno aceno. Na maior parte. Mas precisaremos ficar de olho por mais um tempo. Capítulo 293. Sob o poder misterioso e avassalador de Orochimaru, Kushina não conseguia nem pensar em resistir. Ela só conseguia lidar obedientemente com suas necessidades diárias, a comida, roupas e abrigo, como se fosse a coisa mais natural do mundo. As técnicas espaciais pessoais de Orochimaru e as habilidades de armazenamento do sistema tornaram ferramentas típicas como pergaminhos obsoletas. Ao contrário de seu tempo em Konoha, onde ele manteve essas habilidades escondidas, ele agora as usava abertamente. Como resultado, a cabine estava totalmente equipada com todas as necessidades, uma prova de sua preparação meticulosa. Deitado confortavelmente em uma cama improvisada, Orochimaru descansava com os olhos fechados. Ele não estava nem um pouco preocupado com o ataque de Kushina. Para começar, ela não tinha razão para isso. E mesmo que tivesse, ela estava desarmada e seus punhos sozinhos não poderiam machucá-lo. Então, ele se permitiu esse momento de relaxamento. Por que você ainda ajuda Konoha se você desertou? A voz de Kushina quebrou o silêncio. Ela estava parada perto, olhando para ele com confusão nos olhos. Essa pergunta a atormentava há dias. Ela havia pensado sobre isso inúmeras vezes, mas não conseguia encontrar uma resposta. Diante de Orochimaru, ela não teve coragem de perguntar diretamente. Mas agora as palavras saíram quase involuntariamente.
Sua pergunta ficou no ar, sem resposta. Orochimaru permaneceu em silêncio, sem fazer esforço algum para respondê-la. A crise desta guerra foi de fato resolvida. O ninja da areia testemunhou em primeira mão o poder das forças de Konoha, a ressurreição do primeiro e segundo Hokage, combinado com o poder devastador do exército reanimado de Orochimaru. Para a Vila da Areia esse foi um sinal claro de retirada. Os ninjas da nuvem, enquanto isso, foram pegos completamente desprevenidos. Sua moral já havia sido abalada quando as forças de Orochimaru apareceram, mas a morte do terceiro Raikage deu um golpe final e esmagador. Sem seu líder, as forças da nuvem perderam toda a direção. Seu moral despencou a ponto de lutar se tornar impossível. O que realmente os deixou perturbados foi que eles nem sabiam como o terceiro Raikage havia morrido. As forças reanimadas atacaram com ferocidade esmagadora, eliminando muitos dos guardas do Raikage no ataque inicial. O caos e as ilusões orquestradas por Orochimaru fizeram com que ninguém tivesse testemunhado a batalha real entre ele e o Raikage. Mesmo examinando o campo de batalha e os ferimentos do Raikage, não havia evidências conclusivas suficientes para ligar definitivamente Orochimaru à sua morte. 3 dias após a derrota do terceiro Raikage, os ninjas da areia e da nuvem começaram uma retirada total. 4 grandes vilas ninjas inicialmente uniram forças para sitiar Konoha. No entanto, em apenas alguns dias, 2 delas foram expulsas. A contribuição de Orochimaru foi inegável. O quê? Jutsu de reanimação? O primeiro Hokage e o segundo Hokage? Em Kirigakure, Hiruzen ficou chocado ao ouvir o relatório. Como discípulo do segundo Hokage, ele estava intimamente familiarizado com a técnica e sua natureza proibida. E como professor de Orochimaru, ele sabia que seu antigo aluno havia estudado o pergaminho dos selos. Mas mesmo assim, ele nunca esperou que Orochimaru aperfeiçoasse o jutsu de reanimação e o utilizasse no campo de batalha. Sim, senhor Hokage. Antes que o ninja repórter pudesse continuar, outro oficial de inteligência entrou na sala com urgência. Reporte-se ao Hokage-sama. Falar. O ninja da areia e o ninja da nuvem se retiraram. Eles já recuaram? Tão rápido? Os olhos de Hiruzen se arregalaram brevemente em surpresa, mas então ele soltou um longo suspiro de alívio. Bom, entendido. Dispensado. Sim, senhor. Os 2 subordinados foram embora, deixando o terceiro Hokage sozinho para processar a notícia. 3 dias. Orochimaru estava no campo de batalha há apenas 3 dias. No entanto, naquele tempo ele sozinho mudou a maré da guerra, forçando 2 grandes vilas a recuar. Esse cara. Hiruzen murmurou, sua expressão era conflituosa. Reunindo informações sobre as batalhas recentes, ele rapidamente juntou os detalhes. As forças reanimadas combinadas com a força do primeiro e segundo Hokage, significaram que Orochimaru essencialmente colocou em campo 4 lutadores de nível Kage. E além disso, ele matou o terceiro Raikage em combate individual. A percepção deixou o terceiro Hokage com sentimentos contraditórios. Ninguém além da alta liderança de Konoha sabia que Orochimaru era o responsável pelo jutsu de reanimação. E enquanto os resultados eram inegáveis, as implicações morais pesavam muito. Orochimaru, quão longe você foi? Hiruzen murmurou baixinho. Ainda assim, não havia como negar que o jutsu de reanimação havia salvado Konoha naquele momento de crise. Embora Hiruzen não pudesse tolerar seu uso, ele não tinha motivos para criticá-lo abertamente, não quando ele impediu a destruição de Konoha. Enquanto isso, notícias das batalhas chegaram às 2 aldeias restantes, Iwa e Kirigakure. Em Kirigakure, a reação foi contida. O jutsu de reanimação não era familiar para eles, e eles não tinham um contexto histórico para entender suas implicações completas. Para Iwa, no entanto, a notícia foi devastadora. Quando Onoki, o terceiro Tsuchikage, soube que as forças reanimadas incluíam o segundo Tsuchikage, seu próprio professor, ele ficou furioso e horrorizado. Ver o corpo de seu mentor usado como ferramenta de guerra foi uma ofensa imperdoável. Em todo o mundo ninja, o jutsu de reanimação espalhou medo em todas as principais vilas. A capacidade de controlar os mortos era uma abominação aos olhos da maioria, e as aldeias começaram a tomar precauções para proteger os restos mortais de seus lutadores mais fortes. Ao mesmo tempo, equipes de selamento foram preparadas para conter possíveis ataques das forças reanimadas de Orochimaru. A condenação pública de Konoha foi rápida e veemente, com muitos chamando-a de violação da ética. Mas a resposta de Konoha foi igualmente afiada. É ético que 4 vilas se unam contra uma? Isso foi um ato de autodefesa. Eles argumentaram ainda que pararam de usar o jutsu de reanimação após estabilizar a situação, mostrando contenção em sua aplicação. Embora sua defesa não tenha sido universalmente aceita, ela silenciou muitas das críticas. Nas florestas da Terra do Fogo, 2 figuras em capas pretas moviam-se lentamente entre as árvores. Orochimaru andava na frente, seu passo vagaroso. Atrás dele, Kushina o seguia, sua expressão uma mistura de confusão e resignação. Para onde estamos indo, Orochimaru-sama? Estamos voltando para Konoha? Ela perguntou hesitante. Isso parece o caminho de volta para Konoha? Orochimaru respondeu, sua voz tingida de diversão. E não se esqueça, você é meu refém agora. Por que eu te mandaria de volta antes que a guerra acabasse? Refém. Kushina murmurou, a palavra tinha um gosto amargo em sua boca. Capítulo 294. Kushina sabia que havia sido sequestrada por Orochimaru como parte de algum esquema desconhecido. Mas ouvi-lo dizer tão diretamente que ela era sua refém ainda a deixou inquieta. Ainda mais confuso para ela era o relacionamento de Orochimaru com Konoha. Se ele realmente tivesse desertado, por que ele ainda estava ajudando-os na guerra? Kushina queria perguntar, mas antes que ela pudesse abrir a boca, Orochimaru parou de andar abruptamente. Espere aqui, ele ordenou. Sem mais explicações, Orochimaru girou o pulso, pegando uma caneta e escrevendo algo rapidamente na palma da mão. Uma vez feito, ele invocou uma mosca que pousou em sua mão.
O inseto examinou a mensagem antes de voar para longe. Kushina seguiu sua trajetória e percebeu que ele parecia estar indo em direção ao topo de uma montanha onde uma sentinela de Konoha estava posicionada. Esse é o acampamento de Konoha? Ela murmurou. Orochimaru respondeu despreocupadamente. Ele não disse mais nada e simplesmente ficou ali, esperando. Cerca de 1 hora depois, uma figura familiar apareceu à distância, correndo em direção a eles. Era Tsunade. Orochimaru. Sem hesitar, Tsunade correu até Orochimaru e se jogou em seus braços, com a voz embargada pela emoção. Orochimaru Navaki. Navaki, ele. Eu sei, Orochimaru disse suavemente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco. Eu vim te dizer que tem um jeito de trazê-lo de volta. O que? Você não precisa se preocupar, ele continuou. Só se concentre em lutar por enquanto. Trazê-lo de volta? Você está falando sobre o jutsu de reanimação? Tsunade perguntou, afastando-se para olhá-lo nos olhos. Eu vi o vovô e o segundo vovô. Eu sei que você pode usar a técnica, mas se for o jutsu de reanimação, isso não vai realmente trazê-lo de volta. Não é jutsu de reanimação, Orochimaru interrompeu, seu tom calmo, mas firme. Estou falando sobre a verdadeira ressurreição. Tsunade congelou, com os olhos arregalados em descrença. Ressurreição verdadeira, ela repetiu, sua voz trêmula. Você está falando sério? Orochimaru levantou o queixo dela com um dedo, seus olhos vermelho-dourados encontrando os dela. Quando foi que eu menti para você? Constantemente. Tsunade deixou escapar sem hesitação. A boca de Orochimaru se contraiu levemente. Ele não podia negar. Durante seu tempo em Konoha, ele frequentemente escondia a verdade sobre seus experimentos e habilidades, até mesmo dela. Tudo bem, ele concedeu. Mas dessa vez, não estou mentindo. Tem certeza? Com certeza, disse Orochimaru com confiança. Mas, algo assim, parece impossível, não é? Orochimaru disse, sorrindo. Tsunade, há muito poucas coisas neste mundo que eu não posso fazer. Ressurreição? Pode ser difícil para os outros, mas para mim, é apenas uma questão de condições e esforço. Seu tom era casual, mas sua convicção era clara. Tsunade não pôde deixar de sentir um lampejo de esperança. A perícia de Orochimaru em técnicas proibidas era inigualável. Se ele disse que era possível, então talvez, só talvez. Sua tristeza começou a diminuir um pouco, substituída por um otimismo cauteloso. Aproveitando o momento, Orochimaru começou a trocar informações com Tsunade sobre a guerra. Os ninjas da areia tinham recuado recentemente, e as forças de Konoha nas linhas de frente ainda estavam lidando com as consequências. Tsunade e não estavam ficando para cuidar dos feridos e monitorar os movimentos dos ninjas da areia para garantir que eles não se reagrupassem para outro ataque. Enquanto isso, 2/3 das forças posicionadas nas frentes dos ninjas da areia e da nuvem foram redirecionadas para reforçar as defesas contra os ninjas de Iva e da névoa. Orochimaru, você vai ajudar no resto da guerra? Tsunade perguntou. Não, Orochimaru respondeu calmamente. As 2 vilas restantes não são uma ameaça. Konoha pode lidar com ela sozinha. Então, para onde você vai? Estou indo para a Terra do Vento. A Terra do Vento? Sim, não deve demorar muito. Se eu retornar, encontrarei uma maneira de contatá-lo, disse Orochimaru. Tenha cuidado, disse Tsunade suavemente, envolvendo os braços ao redor dele em um breve abraço antes de voltar para o acampamento de Konoha. Embora ela quisesse ir com ele, ela sabia que não era possível. Konoha ainda precisava dela. Enquanto continuavam sua jornada, Kushina não conseguiu mais conter sua curiosidade. Orochimaru-sama, por que estamos indo para a Terra do Vento? Ela não teve escolha a não ser seguir suas ordens, mas sua decisão a deixou confusa. Enquanto os ninjas da areia recuaram, as relações entre Konoha e a Terra do Vento ainda estavam tensas. Se fossem descobertos, sem dúvida causariam problemas. Mas as próximas palavras de Orochimaru a deixaram atordoada. Kushina, você já ouviu falar de Han? Horan? Correto, Orochimaru respondeu. Há algo interessante naquela cidade. Pretendo passar por lá e dar uma olhada. Han era uma cidade independente dentro da Terra do Vento, conhecida por ser o lar da misteriosa Veia do Dragão. A Veia do Dragão não era apenas uma fonte de energia imensa, ela também tinha a capacidade de manipular o tempo e o espaço. Embora Orochimaru não dependesse mais de poder externo para reforçar sua força, sua curiosidade sobre as propriedades temporais e espaciais da Veia do Dragão persistiu. Quando ele chegou a este mundo, ele havia pesquisado brevemente sobre Han, mas estava preocupado demais com outros assuntos para visitá-lo. Agora, com a maioria de seus planos em andamento e nada urgente em sua agenda, ele decidiu que era hora de investigar a Veia do Dragão. Além disso, o desvio se adequava ao seu ritmo atual. Entretanto, ao chegar em Han, Orochimaru se deparou com uma visão que não esperava. Nas ruas movimentadas da cidade, um adolescente estava sentado em uma saliência, com seus cabelos loiros e olhos azuis brilhantes se destacando. Ele usava um agasalho esportivo laranja com detalhes em preto, combinado com uma camiseta de malha cinza e um protetor de testa preto. O garoto apoiou o queixo em uma das mãos, parecendo entediado e frustrado. Mas quando Orochimaru, que tinha acabado de tirar a capa, saiu para a rua, o comportamento do garoto mudou instantaneamente. Ele se levantou de um salto e deu um grito alto. Ah, é real. Isso é loucura. O garoto agarrou seu cabelo, seus movimentos eram animados e caóticos, lembrando os de Jiraiya quando ele era mais novo. Orochimaru estreitou os olhos, estudando o garoto atentamente. Você me conhece? Ele perguntou, sua voz baixa e curiosa. Claro que sim. O garoto gritou, apontando para ele. Eu reconheceria esse rosto assustador em qualquer lugar. Você é aquele cara que está sempre andando com a vovó Tsunade. Antes que Orochimaru pudesse responder, a expressão do garoto mudou, sua excitação dando lugar à confusão. Espera, Naruto, o que você está fazendo? Pai? Mãe? Eles estão realmente aqui?
Capítulo 295. Orochimaru, deixando o caos em Konoha para trás, viajou para longe com Kushina. Cruzando a fronteira da Terra do Vento, eles se aventuraram profundamente no deserto árido até chegarem ao lendário reino antigo de Han. Quando viu Naruto, Orochimaru ficou apenas levemente surpreso. Ele sabia há muito tempo sobre a veia do dragão em Han, um poder capaz de atravessar o tempo e o espaço. A presença desses estranhos de outro tempo não o chocou. Mas quando uma jovem garota, de quem ele não tinha lembranças, ficou ao lado de Kushina e o chamou de pai, a compostura de Orochimaru vacilou pela primeira vez em anos. O que foi isso? Uma filha? A filha dele? E não apenas uma filha, mas uma que ele aparentemente teve com Kushina? A ideia era absurda. Orochimaru não conseguia entender. Afinal, ele e Kushina não tinham nenhuma relação. Nenhuma. Os pensamentos de Orochimaru estavam acelerados. Mas antes que ele pudesse falar, Kushina quebrou o silêncio. Menininha, do que você está falando? Onde estão seus pais? O tom de Kushina era cortante, quase acusatório. Ela ainda era jovem. Como ela poderia ter uma filha tão grande? E essa garota? Ela parecia ter 16 ou 17 anos, apenas alguns anos mais nova que a própria Kushina. Como isso era possível? A garota olhou para Kushina, sua expressão calma, mas séria. Mãe, mesmo que você e papai ainda não sejam um casal, você não consegue perceber só de olhar para mim? Ela perguntou, sua voz carregando um toque de exasperação. Eu não pensei que minha mãe seria tão lenta quando ela era jovem. Lento? O que você? Kushina começou a dizer, mas parou quando as palavras da garota começaram a ser assimiladas. Seu olhar varreu a garota e algo sobre sua aparência tocou em algo. As roupas eram normais, apenas uma camiseta, shorts e meias até o joelho. Mas seus longos e marcantes cabelos ruivos e delicadas feições faciais? Eles eram inconfundíveis. Ela parecia muito com a própria Kushina, pelo menos 70 a 80% similar. A mente de Kushina correu. Será que essa garota realmente pode ser sua filha? Espere um segundo, a menina também disse pai. Seus olhos instintivamente se voltaram para Orochimaru, sua expressão cheia de descrença. Viu algo familiar? A garota perguntou, um sorriso travesso puxando seus lábios. Ela abriu as mãos dramaticamente. Eu tenho que dizer, papai está tão composto como sempre. Não importa qual linha do tempo, ele está sempre confiante. Orochimaru permaneceu quieto, sua expressão ilegível. Naruto, parado ali perto com os braços cruzados, coçou a bochecha sem jeito. O Lorde Orochimaru? Parece que você já sabia sobre isso. Ou talvez não? Ele murmurou, claramente confuso. Os olhos dourados de Orochimaru se voltaram para Naruto. Seu nome é Naruto, não é? Ele perguntou, um leve sorriso se formando. O sim. Naruto gaguejou, pego de surpresa. Por quê? Qual é seu nome completo? Orochimaru perguntou casualmente, embora seus olhos brilhassem com forte curiosidade. Nome completo? É Namikaze Naruto. Naruto respondeu hesitantemente. Ouvindo isso, a mente analítica de Orochimaru entrou em overdrive. Foi quase sem esforço para ele juntar as peças do quebra-cabeça com base nos pedaços dispersos de informação que ele tinha ouvido. Primeiro, ele aparentemente teve uma filha. E não apenas uma filha, mas uma com Kushina Uzumaki. Segundo, o nome completo de Naruto era Namikaze Naruto, confirmando que ele era filho de Minato Namikaze. Mas Naruto não havia chamado Kushina de mãe, o que significa que Kushina e Minato não estavam juntos nessa versão dos eventos. Por fim, Minato ainda deve estar vivo no futuro. Caso contrário, a existência e o comportamento de Naruto não fariam sentido. Quanto mais Orochimaru pensava sobre isso, mais claro ficava. A infame Noite da Nove Caudas provavelmente nunca aconteceu nesta linha do tempo. Se Kushina não estivesse com Minato e Minato nunca tivesse se tornado Hokage, não haveria nenhuma cadeia de eventos que levasse à sua morte ou à fúria da Nove Caudas. Namikaze Naruto, Orochimaru repetiu com um sorriso cúmplice. Então ele se virou para a garota. E você? Se você realmente é minha filha e da Kushina, seu sobrenome seria Uzumaki, não é? Sim. Meu nome é Uzumaki Reiji, declarou a garota orgulhosamente. Minha mãe me deu esse nome. Kushina olhou para a garota, completamente atordoada. Uzumaki? Ela murmurou. Por quê? Porque o sobrenome dela seria Uzumaki. E, o que está acontecendo aqui, Lorde Orochimaru? Ela estava completamente sobrecarregada. A ideia de ter uma filha era chocante o suficiente, mas ter uma filha que era aparentemente tão velha? E para completar, o pai era Orochimaru? Como isso poderia ser real? E por que Orochimaru estava tão calmo sobre tudo isso? Ele parecia estar aceitando a situação com muita facilidade. A mente de Kushina correu, e por um breve momento, ela até se perguntou se estava presa em algum genjutsu elaborado. Mas não, seu fluxo de chakra estava normal. Isso não era uma ilusão. Como se percebesse sua confusão, Reiji sorriu levemente e começou a explicar. Deixe-me simplificar as coisas para você, mãe, ela disse. Enquanto Reiji falava, Kushina lentamente começou a entender. Essas pessoas eram do futuro. Elas tinham viajado de volta no tempo através da veia do dragão. Viagem no tempo? Parecia algo saído de uma fantasia. E agora ela aparentemente tinha uma filha com Orochimaru. Toda a situação parecia surreal, e ainda assim, a evidência estava bem na frente dela. Quanto mais Reiji explicava, mais vermelho o rosto de Kushina ficava. Seu olhar se voltou para Orochimaru, e pela primeira vez, ela não conseguiu encará-lo. Orochimaru não pareceu afetado por nada disso. Em vez disso, ele se concentrou nas informações que Reiji e Naruto estavam fornecendo. Então, você usou a veia do dragão para vir aqui, ele disse, sua voz calma e analítica. E você está dizendo que há outros além de você que voltaram também? Naruto assentiu ansiosamente.
É isso mesmo. A veia do dragão pode ser controlada livremente para determinar o tempo exato da viagem? Orochimaru perguntou, levantando uma sobrancelha. Naruto coçou a cabeça. Não tenho certeza sobre essa parte. A expressão de Orochimaru permaneceu neutra, mas internamente ele estava intrigado. Em sua memória, a veia do dragão só era utilizável uma vez, e seu alcance temporal era limitado a cerca de 20 anos. Mas agora parecia diferente. De acordo com o que esses dois estavam dizendo, eles viajaram exatamente 18 anos no tempo. Reiji cruzou os braços e disse, pai, você vai ter que estudar isso sozinho. Antes de virmos para cá, a tia Mikoto nos avisou para não revelar muito sobre o futuro. Se dissermos muito, poderemos bagunçar as coisas, até mesmo fazendo com que a linha do tempo entre em colapso. E se isso acontecer, eu posso desaparecer completamente. Tia Mikoto? Orochimaru repetiu, sorrindo fracamente. Quantas pessoas voltaram com você? E há algum rosto familiar entre elas? Eu sei. Naruto começou animadamente, mas antes que pudesse terminar, uma voz fria o interrompeu. Naruto, pare de falar. Não é sua função me apresentar. 3 figuras pousaram de cima, com movimentos rápidos e precisos. Sasuke idiota. Qual é o seu problema? Capítulo 296. Orochimaru olhou para as 3 figuras que tinham acabado de pousar, sua expressão cheia de intriga. Sasuke Uchiha estava diante dele, diferente daquele que ele lembrava. Embora ainda bonito e orgulhoso, havia uma diferença notável, ele não parecia tão frio ou distante. Este Sasuke parecia ter cerca de 16 ou 17 anos, não muito mais velho que Reiji. No entanto, o que mais chamou a atenção de Orochimaru foi o traje de Sasuke. Ele usava o uniforme preto do clã Uchiha de Konoha, com o icônico símbolo do leque vermelho e branco estampado em suas costas. Em outras palavras, ele ainda era filho de Fugaku e não tinha desertado da vila depois de todos esses anos? Se tivesse, ele certamente não estaria usando o uniforme do clã Uchiha de Konoha. Bem, não foi totalmente surpreendente. Na linha do tempo original, Orochimaru foi quem orquestrou a deserção de Sasuke. Mas agora ele não tinha interesse em Sasuke, nem em seu corpo nem em seu poder ocular. Sem uma razão para recrutá-lo, não havia necessidade de Sasuke deixar Konoha. O que eu quero dizer? Você não entende? Eu só não quero que você, um idiota, apresente meu nome. Sasuke disse despreocupadamente, seu tom tingido de desdém. O quê? Se você tiver coragem, diga isso de novo. Naruto retrucou furioso. Tudo bem, você é um idiota. Seu pequeno. É isso. Eu quero um duelo com você. Agora mesmo. Naruto gritou, sua raiva fervendo. Os dois se encararam, com faíscas praticamente voando entre seus olhos. Certo. Naruto, Sasuke, parem de discutir. Sakura, a garota de cabelo rosa com testa larga, se colocou entre eles, tentando acalmar a situação. Ela soltou um suspiro frustrado. Porque mesmo depois de todos esses anos, esses dois ainda brigavam como crianças a todo momento. Sasuke, Naruto, Sakura e um Jonin mascarados liderando, Kakashi ataque. Orochimaru sorriu fracamente. Então esse é o futuro time 7, não é? Bem, interessante. Espera, você sabe sobre o nosso time 7? Mas como? A essa altura, nós nem tínhamos nascido ainda? Naruto perguntou, completamente perplexo. Os olhos de Kakashi, normalmente calmos, agora continham uma pitada de surpresa enquanto ele olhava para Orochimaru. Como ele poderia saber? Mesmo se ele ouvisse seus nomes, não havia como Orochimaru saber a composição de seu time, muito menos seu líder. Orochimaru, no entanto, não se incomodou em explicar. Embora eu esteja surpreso em ver todos vocês aqui e curioso sobre seu propósito, tenho meus próprios assuntos para cuidar, ele disse suavemente antes de se virar para seu companheiro. Kushina, vamos lá. Sair? Simples assim? Ignorá-los? Kushina ficou surpresa, seus olhos brevemente olhando para sua filha. Sua expressão traiu sua hesitação. Eles são do futuro. Se eles aprenderem muito sobre o que está por vir, isso vai estragar toda a diversão, disse Orochimaru com um sorriso enigmático, olhando para ela significativamente. Você não acha? Sem esperar por uma resposta, Orochimaru começou a caminhar em direção a Han. Apesar do breve encontro, ele já havia reunido muitas informações. Para Kakashi e os outros, essas interações podem parecer insignificantes, mas para Orochimaru, as discrepâncias eram gritantes. As coisas que ele tinha acabado de aprender eram muito diferentes de suas memórias. Kushina hesitou, mas no final, ela seguiu Orochimaru. Embora ela ansiasse por falar com sua filha e aprender mais sobre o futuro, o raciocínio de Orochimaru parecia sólido. Saber muito sobre o futuro poderia levar a complicações desnecessárias. Talvez fosse realmente melhor deixar as coisas como estavam. Mas quando estavam prestes a sair, uma voz fria os interrompeu. Orochimaru, espere. Orochimaru fez uma pausa, mas não se virou. Sasuke. Kakashi franziu a testa. O que você está fazendo? O que está acontecendo agora? Naruto e Sakura trocaram olhares confusos. O tom sério de Sasuke, juntamente com sua ousadia em se dirigir diretamente a Orochimaru, os deixou atordoados. Até mesmo Kakashi, normalmente composto, parecia perplexo. A única que parecia entretida era Reiji, que dizia ser filha de Orochimaru. Ela ficou de lado, com um leve sorriso brincando em seus lábios, como se estivesse curtindo o show. Orochimaru parou, mas continuou de costas. O que foi? Meu nome é Uchiha Sasuke. Sasuke começou, sua voz calma, mas firme. Eu não estava planejando vir aqui, mas no momento em que eu vi que poderia te ver, não resisti. E daí? Orochimaru respondeu, nada impressionado. Então vou deixar claro, eu desafio você. Não seja imprudente, Sasuke. Kakashi interveio rapidamente, estendendo a mão para pará-lo. Apesar de tudo, sua cautela com Orochimaru não havia diminuído, não importava a linha do tempo. Não me impeça, Sasuke disse friamente, afastando a mão de Kakashi. É por isso que vim aqui, para lutar com ele. Você não é páreo para ele. Não é páreo para ele?
Sasuke sorriu confiantemente, desembainhando a espada ninja em suas costas. Vamos ver sobre isso. Venha, Orochimaru. Vamos resolver isso, ele disse, apontando a lâmina diretamente para seu oponente. Uma luta. Orochimaru riu, finalmente se virando para encarar Sasuke. Seus olhos dourados o examinaram, absorvendo cada detalhe. Interessante. Mas me diga, o que te faz pensar que você é qualificado? Pare de me subestimar. Sasuke rugiu, disparando para frente num borrão. Sua velocidade era tão grande que Naruto e Sakura mal conseguiam acompanhá-lo. No entanto, Orochimaru não se moveu um centímetro. Barulho! A espada ninja parou no ar, segurada firmemente pela mão de Orochimaru. Os olhos de Sasuke se arregalaram em choque. Você veio me desafiar sem entender nada sobre mim? Orochimaru disse calmamente. Antes que Sasuke pudesse reagir, Orochimaru sacudiu o pulso, fazendo a espada voar. Ela se cravou com um baque forte na parede próxima. Sasuke, rápido em se recuperar, ativou seu Sharingan. As pupilas escuras se moveram, ficando escarlates com 3 tomoes girando dentro. Sem hesitar, ele levantou a perna, mirando um chute no rosto de Orochimaru. Orochimaru agarrou o tornozelo de Sasuke sem esforço, sua expressão imutável. De suas mangas, inúmeras cobras deslizaram para fora, enrolando-se na perna de Sasuke e rastejando para cima. Droga! Sasuke cerrou os dentes, formando selos de mão. Tente isso, liberação de fogo. Kagutsushi. O tomoe em seu Sharingan girou rapidamente, transformando-se em uma estrela de 6 pontas. Chamas negras irromperam de seu chakra, queimando as cobras. Orochimaru soltou bem a tempo, recuando enquanto as cobras queimavam até virar cinzas. Sasuke usou o momento para saltar para longe, criando distância entre eles. O Mangekyou Sharingan, Orochimaru refletiu, estreitando os olhos levemente. Não é de se espantar que você esteja tão confiante. Mas você realmente acha que isso sozinho é o suficiente? Calhe a boca. Sasuke gritou, sua paciência se esgotando. Chakra roxo surgiu ao redor dele, condensando-se na forma de um guerreiro enorme e blindado. O Susanoo estava alto, arco na mão, sua flecha apontada diretamente para Orochimaru. Então, você ouviu que eu possuo o Sharingan também, Orochimaru disse, seu tom ainda calmo. E agora, você quer tomar meus olhos para si? Antes que Sasuke pudesse responder, seu corpo foi repentinamente lançado para longe. Estrondo. Ele bateu na parede com um forte impacto, deixando uma cratera profunda. Todos congelaram, atordoados. O que aconteceu? Naruto murmurou, quebrando o silêncio. Capítulo 297. Os cidadãos de Han, que notaram a comoção à distância, recuaram para um local mais seguro, com medo de serem pegos no fogo cruzado. Quando viram Sasuke bater em uma parede depois de ser lançado para longe, eles silenciosamente agradeceram a decisão de se esconderem antes. No campo de batalha, o Susanoo de Sasuke havia desaparecido. Ele lutou para se retirar dos escombros, sua respiração pesada e difícil. Orochimaru estava calmamente em frente a ele, um sorriso brincalhão puxando seus lábios. Você está ciente de que eu possuo o Sharingan, mas você não levou em conta a técnica do Deus do Trovão Voador? De Deus do Trovão Voador? Sasuke gaguejou, seus olhos se arregalando em descrença. Quando você... Subconscientemente, Sasuke olhou para seu tornozelo, o local que Orochimaru havia agarrado antes. Com certeza, havia um selo do Deus do Trovão Voador em forma de cobra gravado em seu sapato. Usando o Mangekyou Sharingan contra mim? A voz de Orochimaru carregava um traço de escárnio. Eu tinha esses olhos muito antes do seu pai. A defesa do Susanoo pode ser formidável, mas o espaço onde o usuário está é vulnerável. Com a técnica do Deus do Trovão Voador, deslizar para dentro e mirar no corpo principal é brincadeira de criança. Droga! Sasuke murmurou, cerrando os punhos em frustração. Chega, Sasuke! Kakashi interveio, se colocando entre Sasuke e Orochimaru enquanto o jovem Uchiha tentava se levantar novamente. Não importa o período de tempo, a força do Lorde Orochimaru está muito além de qualquer coisa que você possa lhe dar. Se continuar assim, não terá chance. O tom de Kakashi era firme, não deixando espaço para discussão. Sasuke, não faça isso. Sakura acrescentou, segurando seus ombros. Mas... Sasuke começou, ainda não querendo admitir a derrota. Eu te disse desde o começo que você não duraria 20 segundos. Reiji entrou na conversa brincando, pulando para Kushina. Você não acreditou em mim antes. Você acredita em mim agora? O tom dela era provocador, e ela se agarrou naturalmente ao braço de Kushina, sorrindo brilhantemente. O gesto foi tão casual e afetuoso que Kushina não sabia como reagir. Kushina congelou, incerta de como lidar com a intimidade repentina. Ela nem se importava mais com o resultado da batalha de Sasuke. Apesar do desconforto inicial, as ações da garota pareciam estranhamente reconfortantes, como se elas sempre tivessem compartilhado essa proximidade. Era um sentimento estranho e conflitante. Orochimaru, observando a cena se desenrolar, rapidamente juntou as peças. Então o desafio imprudente de Sasuke foi alimentado pelas provocações dessa suposta filha. Típico dos Uchiha, competitivos até demais, a menos que sejam levados ao limite por algo extraordinário. Balançando a cabeça, Orochimaru descartou o assunto. Vamos, Kushina, ele disse, virando-se. Tudo bem, Kushina respondeu hesitantemente. Ela olhou para Reiji, dividida entre sua curiosidade e sua relutância em desobedecer ao comando de Orochimaru. Espere, pai. Reiji gritou. Eu vou com você. Ela correu atrás dele ansiosamente. Ei, Reiji, devagar. Espere por nós. Naruto gritou para ela. Kushina, que estava ficando para trás, finalmente reuniu coragem para perguntar. Então, você é realmente minha filha? Claro, mãe. Reiji respondeu alegremente com um sorriso largo e genuíno. Isso é um sentimento tão estranho, Kushina murmurou. No entanto, apesar de sua confusão, o comportamento feliz de Reiji era contagiante, e pela primeira vez, Kushina se viu sorrindo sinceramente.
Enquanto caminhavam, os pensamentos de Orochimaru vagavam. Ele se lembrou dos fundamentos da liberação Yin-Yang, a técnica que cria vida e forma. Liberação Yin extrai energia espiritual para criar forma do nada, enquanto liberação Yang usa energia física para dar vida a essa forma. Em essência, Yin cria a forma e Yang sopra a vida nela. Sasuke, como a reencarnação de Indra, já foi destinado a se tornar o salvador do mundo ninja. Aos 16 ou 17 anos, ele deveria ter exercido uma das formas mais fortes de liberação Yin, superada apenas pelo próprio sábio dos 6 caminhos. Sua destreza visual deveria ter evoluído para o Mangekyou Sharingan eterno e, eventualmente, o Rinnegan com 6 Tomoe. Mas algo estava errado. Apesar de estar perto dos 17 anos, Sasuke ainda não havia desbloqueado o poder que deveria possuir. Em vez disso, ele só tinha um par de Mangekyou Sharingan de 6 pontas. Orochimaru não sabia o que havia ocorrido nos anos seguintes para causar essa divergência, mas não se importava em especular. Ele não tinha desejo de se intrometer em eventos futuros. Como reencarnador, Orochimaru já sabia mais sobre o futuro do que a maioria. No entanto, quanto mais forte ele ficava, menos essas memórias o serviam. Em vez disso, elas se tornaram um obstáculo, nublando seu julgamento do presente. Tomemos, por exemplo, o momento em que 3 grandes vilas ninjas exigiram que Konoha o entregasse. Com base em seu conhecimento do futuro, ele deveria ter previsto tal cenário. E, no entanto, quando aconteceu, ele foi genuinamente pego de surpresa porque não se alinhava com suas memórias. A frustração de estar errado, de confiar em informações falhas, era um sentimento que ele desprezava. Saber demais sobre o futuro roubava a espontaneidade da vida e levava apenas a um ciclo tedioso de pensar demais. Debater constantemente se deveria preservar ou alterar a linha do tempo era uma maneira miserável de viver. É por isso que Orochimaru não fez mais perguntas sobre o futuro. Ele não se importava com o desenrolar ou com o destino que aguardava os outros. Ao se aproximarem do maior e mais ornamentado edifício de Han, um guarda vestido com armadura deu um passo à frente, bloqueando seu caminho. Alto! Diga o que quer! O guarda gritou. Quem lidera esta cidade? Orochimaru perguntou calmamente. Leve-me até eles. Quem é você? Você acha que pode encontrar a rainha assim? O guarda exigiu, seu tom ficando hostil. Rainha! Orochimaru levantou uma sobrancelha. Mais uma razão para encontrá-la. Liderar o caminho. A menos que... Ele fez uma pausa, um sorriso sinistro se espalhando por seu rosto. A menos que você queira que eu destrua este lugar. O quê? Você ousa ameaçar? Estrondo. Antes que o guarda pudesse terminar, ele foi arremessado para longe, caindo no chão com um baque forte. Dentro do palácio, a rainha Sarah estava sentada em seu trono. Seus cabelos carmesim e olhos castanhos escuros lhe davam um ar de elegância e autoridade. De acordo com a linha do tempo original, a equipe de Naruto chegaria em Han no ano 63 de Konoha para ajudar a Vila da Areia a perseguir um ninja desonesto. Eles então viajariam 20 anos no passado, ano 43 de Konoha, onde Naruto encontraria seu pai Minato. Juntos, eles derrotariam o ninja desonesto Mukade. Mas Orochimaru sabia que tais eventos eram impossíveis nesta linha do tempo. No ano 43 de Konoha, a terceira grande guerra ninja ainda não havia terminado, e as relações entre as 5 grandes nações estavam tensas. Não havia aliança entre Konoha e a Terra do Vento, e Minato não tinha razão para estar em Han. Se esse suposto ninja desonesto sequer existiu, era irrelevante. O objetivo de Orochimaru era simples, a veia do dragão. Pare! Quem ousa perturbar a paz deste palácio? A voz de Sarah soou quando ela entrou no salão, seu olhar caindo sobre os guardas caídos. Ah, então você é a rainha, Orochimaru disse suavemente, seus lábios se curvando em um sorriso fraco enquanto ele se aproximava. Nada mal. Vamos conversar. Em particular? Capítulo 298. A abordagem de Orochimaru ao conhecer a rainha de Han foi tão direta quanto grosseira. Em qualquer circunstância normal, um pouco de humildade teria sido suficiente para ganhar uma audiência com a rainha. No entanto, Orochimaru descartou até mesmo as cortesias mais básicas. Ele escolheu uma abordagem mais direta e enérgica não por necessidade, mas porque simplesmente não queria perder tempo. Na visão de Orochimaru, quando alguém não tem poder, é aceitável agir de forma submissa, até mesmo covarde, se isso servir a um propósito. Afinal, a sobrevivência geralmente requer adaptabilidade. Mas quando alguém possui força, não há necessidade de se rebaixar. Em vez disso, deve-se exalar autoridade e projetar uma aura que declare: você nem está qualificado para falar comigo. Esse tipo de atitude dominadora não era inerentemente o estilo de Orochimaru, mas aqui em Han, ele sentiu que era o caminho mais rápido para seu objetivo. A rainha Sarah desceu os degraus de seu palácio, suas vestes luxuosas flutuando atrás dela. Vários guardas seguiram de perto, cercando Orochimaru enquanto se moviam em formação. Imperturbável, Orochimaru caminhou para frente com total desconsideração pela tensão no ar. Seus olhos dourados se fixaram em Sarah, e com um sorriso confiante, ele fez suas exigências. Falar? Sarah repetiu, seu tom cheio de desgosto. Vocês são convidados de longe e, como rainha, é meu dever recebê-los. Mas a maneira como vocês invadiram meu palácio deixa muito a desejar. Minhas desculpas pela abordagem desagradável, Orochimaru disse indiferentemente, sua voz calma, mas completamente sem remorso. Eu não gosto de perder tempo com gentilezas desnecessárias. A rainha é, claro, livre para recusar meu pedido, ele continuou, seu tom mudando para um de ameaça velada. Mas você também deve estar preparada para enfrentar as consequências. Idiota insolente. Quem você pensa que é? Gritou o capitão da guarda ao lado de Sarah. Ele cerrou os punhos, o rosto vermelho de fúria. Prendam-no. Sarah permaneceu em silêncio, mas seus guardas se adiantaram, prontos para atacar. Espere. Antes que as coisas piorassem, Kakashi, que havia entrado no salão atrás de Orochimaru, interveio rapidamente.
Embora Orochimaru não movesse um músculo, seu silêncio pareceu conceder aprovação tácita. Kakashi deu um passo à frente, curvando-se levemente em direção à rainha enquanto começava a falar em um tom comedido. Conforme Kakashi explicou, a expressão de Sarah mudou. Seu olhar inicial de desgosto derreteu em um de surpresa, depois choque e finalmente medo. Como isso é possível? Sarah murmurou, sua voz tremendo levemente. Loulan, embora localizada na Terra do Vento, era uma cidade independente e não estava sob a jurisdição de Tsunagakure. Isolada de grande parte do mundo exterior, tinha pouco conhecimento da reputação de Orochimaru. Mas as palavras de Kakashi tinham peso. Ao contrário de Orochimaru, Kakashi provavelmente já havia interagido com Sarah antes, o que o tornava uma figura em que ela podia confiar. Senhor Kakashi, você está dizendo que ele poderia destruir esta cidade inteira? Sarah perguntou, sua voz cheia de descrença. Por trás de sua máscara, Kakashi suspirou profundamente, um traço de desamparo em sua voz. Não apenas esta cidade, Vossa Majestade. Até mesmo a totalidade de Tsunagakure seria impotente para detê-lo. A respiração de Sarah engatou, sua descrença era evidente. Como alguém pode ter tanto poder? O olhar de Kakashi não vacilou. Por favor, confie em mim, Rainha Sarah. A força do Lorde Orochimaru está muito além do que shinobi comuns podem compreender. Sarah olhou para Kakashi, procurando em seu rosto qualquer sinal de exagero ou engano. Mas não havia nenhum. Ela sabia que Kakashi era um homem íntegro, e isso tornava suas palavras ainda mais aterrorizantes. Embora ainda cética, ela não podia arriscar a segurança de seu povo. Com grande relutância, ela cedeu. Muito bem, ela disse suavemente. Por favor, siga-me. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um leve sorriso enquanto ele seguia seu exemplo. Dentro do palácio da rainha, enquanto os outros Kakashi, Time 7, Kushina e Reiji esperavam do lado de fora, Orochimaru se encontrou com Sarah em particular. Sentado em frente à rainha, Orochimaru foi direto ao ponto. A veia do dragão, ele disse. Seu poder é único e me intriga. Como por acaso tenho algum tempo pensei em parar e examiná-la. Seu tom era casual, quase como se ele estivesse falando sobre um passeio em seu próprio jardim, mas a expressão de Sarah permaneceu cautelosa. A veia do dragão é a força vital desta terra, ela disse firmemente. Ela contém chakra diferente de qualquer outro. Se adulterada, ela poderia potencialmente destruir não apenas Han, mas a terra inteira. Destruir a terra inteira? Orochimaru repetiu com uma risada. Você está superestimando suas capacidades. Enquanto for chakra, seu poder é inerentemente limitado. Na melhor das hipóteses, pode ter a capacidade de nivelar esta cidade, mas a terra inteira? Isso é absurdo. A desconsideração casual de um aviso tão terrível causou um arrepio na espinha de Sarah. É mesmo? Ela murmurou, a incerteza brilhando em seu rosto. De fato, Orochimaru respondeu. Agora, quanto tempo vai levar para me dar acesso à veia do dragão? Sarah hesitou antes de responder. Quanto tempo seus estudos levarão? Isso depende, Orochimaru disse com um encolher de ombros. Pode ser 3 dias ou 3 meses. Tudo depende da complexidade da veia do dragão. Sarah mordeu o lábio, claramente dividida. Nesse caso, me dê tempo para evacuar os cidadãos? Não precisa, Orochimaru interrompeu com um aceno de mão. Estou aqui apenas para estudar a veia do dragão, não para machucá-la. Não há perigo para ninguém. Depois de alguma negociação, Sarah finalmente cedeu e concordou em levar Orochimaru até a veia do dragão. De volta ao palácio, o resto do grupo foi presenteado com a hospitalidade de Sarah enquanto esperavam. Kushina, em particular, aproveitou a oportunidade para falar com Reiji e aprender mais sobre sua futura filha. Enquanto isso, Orochimaru seguiu Sarah para o interior de Han, com sua mente já cheia de possibilidades. A habilidade de manipular tempo e espaço era extremamente rara. Técnicas baseadas no espaço como o deus do trovão voador, Kamui e Jutsu de invocação já eram formidáveis. Mas manipulação do tempo, esse era um reino que ele ainda tinha que explorar. O potencial da veia do dragão de conectar tempo e espaço a tornou um objeto de estudo irresistível. Em outros lugares, a terceira grande guerra ninja continuava. Enquanto Orochimaru se aprofundava em Loulan, a infame batalha da Ponte Kanabi se desenrolava nas linhas de frente de Wagakure. Neste conflito decisivo, Minato fez jus ao seu apelido de Flecha Amarelo. Com velocidade e precisão inigualáveis, ele eliminou sozinho 50 Iva Jonin e forçou milhares de ninjas inimigos a recuarem, garantindo uma vitória crucial para Konoha. Mas a guerra teve um custo alto. Antes da guerra, Konoha tinha uma força de quase 40 mil shinobi. Ao final, restavam menos de 20 mil. Apesar de seus melhores esforços, eles estavam lutando para se manterem firmes contra as ofensivas implacáveis de Kirigakure. De volta a Konoha, Hiruzen exalou profundamente, liberando um longo rastro de fumaça de seu cachimbo. Seu olhar estava pesado de exaustão enquanto ele se dirigia a um conselheiro mais velho. Então, você realmente decidiu deixar Tsunade suceder como a quarta Hokage? Perguntou o conselheiro. Hiruzen suspirou. Parece que não tenho outra escolha. Informe-a imediatamente para que ela possa se preparar. Capítulo 299. Na sala de conferências do Hokage de Konoha, o terceiro Hokage, Hiruzen, convocou uma reunião com Koharu e Omura para discutir a sucessão do quarto Hokage. Danzo estava notavelmente ausente. Todos sabiam das ambições de Danzo e suas visões frequentemente entravam em choque com as de Hiruzen. Naturalmente, Hiruzen não o envolveria em discussões sobre o próximo Hokage. Após a retirada das forças inimigas nas linhas de defesa de Suna e Kumo, Hiruzen retornou a Konoha das linhas de frente da Batalha da Ponte Kanabi. De volta à vila, ele começou a refletir
sobre os vários problemas que Konoha enfrentava. Durante o reinado do primeiro Hokage, o mundo ninja temia a força de Konoha e não ousava agir de forma imprudente. Após a morte de Hashirama, o segundo Hokage, Tobirama, o sucedeu, mas o conflito logo se seguiu. Mesmo assim, durante a guerra, o único confronto significativo de Konoha foi com os ninjas de Kumo, e eles até formaram uma aliança depois. Mas tudo mudou após a morte de Tobirama e a ascensão de Hiruzen. A destruição do clã Uzumaki, a Segunda Guerra Mundial Shinobi, a Terceira Guerra Mundial Shinobi e até mesmo a eventual deserção de Orochimaru, todos esses eventos decorreram do que só poderia ser descrito como decisões ruins sob sua liderança. Hiruzen não podia negar. Comparado aos seus predecessores, seu reinado tinha visto muitos fracassos. Agora, com a guerra se aproximando do fim, estava claro que havia chegado o momento de ele renunciar e passar o bastão para outra pessoa. Na verdade, Tsunade não era sua candidata ideal, especialmente depois da deserção de Orochimaru. No entanto, Hiruzen se viu sem outra escolha viável. A situação com o Jinchuriki do Nove Caudas nas mãos de Orochimaru tornou tudo ainda mais precário. A força de Orochimaru, juntamente com sua maestria no jutsu de reanimação e suas outras técnicas proibidas, deixou Hiruzen relutante em correr riscos. Relutantemente, ele decidiu que Tsunade seria a melhor candidata para sucedê-lo, mesmo não sendo sua primeira escolha. O processo de sucessão para o Hokage era complexo. Exigia os votos de mais de 50 Jonin da vila, a aprovação dos conselheiros seniores de Konoha e a bênção do Daimyo. Uma vez que a posição fosse garantida, o Hokage também precisaria do apoio dos clãs influentes para garantir uma governança tranquila. No entanto, a candidatura de Tsunade dificilmente enfrentaria oposição. Sua reputação no campo de batalha como uma mestra médica era incomparável. Ela havia salvado inúmeras vidas durante a guerra. Só isso lhe renderia o respeito e os votos de muitos. Os poucos sussurros sobre seu relacionamento com Orochimaru poderiam ser facilmente silenciados pelos altos escalões da liderança de Konoha. Depois que Hiruzen explicou seu raciocínio, os dois conselheiros trocaram olhares hesitantes. Parece que não há outra opção, disse Omura com um suspiro. Os eventos do passado envolvendo Orochimaru, bem, Koharu parou de falar, balançando a cabeça. Vamos torcer para que Tsunade priorize o bem-estar da vila quando se tornar Hokage, disse Hiruzen, exalando uma longa baforada de fumaça. Na linha de frente, Tsunade ficou paralisada após receber uma carta secreta. O quê? Ela murmurou para si mesma, relendo o conteúdo, incrédula. Ela estava sendo nomeada a próxima Hokage? Tsunade não conseguia entender isso. Como alguém que há muito se considerava inadequada para política ou liderança, a ideia parecia absurda. Sem mencionar, como alguém como ela, amplamente conhecida como esposa de Orochimaru, poderia ocupar o cargo. Tsunade conhecia bem o processo. Embora o voto Jonin fosse tecnicamente necessário, a realidade era que o Hokage anterior e os conselheiros seniores tinham a influência mais significativa no resultado. Os Jonin geralmente adiavam sua decisão, a menos que algo ultrajante fosse proposto. Mas por que ela? O momento também a deixou perplexa. A guerra nem tinha acabado ainda, então por que Sarutobi estava tomando uma decisão tão precipitada? Então ela percebeu. Sua mente voltou ao dia em que persuadiu Orochimaru a se encontrar com Hiruzen. Algo sobre aquele encontro lhe pareceu estranho, mesmo naquela época. Orochimaru, você fez um acordo com o terceiro Hokage? Ela murmurou baixinho. Agora, parecia claro. Orochimaru, sempre pragmático, não teria retornado para ajudar a vila sem alguma forma de alavancagem ou garantia. Colocando a mão na testa, Tsunade suspirou pesadamente. Sinceramente, você não poderia pelo menos ter discutido isso comigo primeiro? Em outros lugares, pequenas escaramuças nas fronteiras continuaram, mas os conflitos em larga escala da Terceira Guerra Mundial Shinobi estavam acabando. A única ameaça restante eram as forças de Kirigakure, mas mesmo elas representavam um perigo menos imediato. Enquanto isso, nas profundezas de Hon, Orochimaru estava em uma vasta câmara subterrânea centenas de metros abaixo da cidade. No centro da câmara havia um selo grande e intrincado, o poder da veia do dragão estava bloqueado nele. Olhando para o selo, os lábios de Orochimaru se curvaram em uma leve carranca. Ele esperava que dominar o poder da veia do dragão lhe permitiria controlar o tempo livremente. No entanto, sua pesquisa revelou o contrário. O poder da veia do dragão não estava apenas atrelado a Horn, mas também tinha limitações estritas. O período de tempo que ela podia atravessar era limitado a meros 20 anos, e sua influência não podia se sobrepor a linhas do tempo existentes. Em essência, a veia do dragão não era uma ferramenta para viagem no tempo irrestrita. Se alguém viajasse para um ponto específico no tempo e absorvesse a energia da veia do dragão, não seria capaz de usá-la uma segunda vez para revisitar aquela era. Além disso, qualquer um que deixasse Ron após usar a veia do dragão veria o poder se dissipando ao longo do tempo, eventualmente forçando-os a voltar para sua linha do tempo original. As restrições impossibilitaram o uso da veia do dragão para reescrever a história em larga escala. Não poderia levá-lo ao período dos estados combatentes ou além, simplesmente não foi construído para isso. A realidade é sempre decepcionante, Orochimaru murmurou com uma risada seca. Que desperdício de esforço. Ainda assim, talvez não seja um desperdício total, Kushina disse suavemente atrás dele. Orochimaru se virou ligeiramente levantando uma sobrancelha. Pelo menos conhecemos Reiji, ela acrescentou timidamente. Orochimaru soltou uma risada fraca. Reiji, hein? Você realmente acredita que ela é nossa filha? Oh, o que você quer dizer? Kushina gaguejou, claramente pega de surpresa. A aparência dela, sua linhagem, até mesmo o vínculo que ela parece compartilhar conosco. Tudo confere, disse Kushina, com a voz firme apesar do nervosismo. Eu acreditei desde o começo, ela acrescentou sinceramente. Orochimaru deu de ombros. Fortalecendo o selo na veia do dragão, ele se virou e começou a andar em direção à saída, com Kushina seguindo logo atrás. Por todos os relatos, ela parece ser nossa filha, Orochimaru admitiu.
Mas você não acha que a ideia de nós é um pouco estranha? O que há de tão estranho nisso? Kushina retrucou, embora seu rosto tenha ficado vermelho quando as palavras saíram de sua boca. Ela percebeu tarde demais como sua resposta poderia ser interpretada. Quer dizer, eu já amo essa nossa filha, Kushina continuou, atrapalhando-se com as palavras. Mesmo que eu não saiba como as coisas aconteceram entre nós, se você não se importa, Você está dizendo que estaria disposto a dormir comigo pelo bem desta filha? Orochimaru perguntou com um sorriso malicioso. É eu sim. Kushina deixou escapar, seu rosto queimando de vergonha. Orochimaru soltou uma risada baixa e divertida. Mulheres realmente são criaturas fascinantes, ele refletiu. Mas antes de qualquer coisa, acho que devo contar isso para Tsunade primeiro, você não acha? Tsunade-sama? Capítulo 300. Não é fácil para nenhuma mulher falar sobre dormir com alguém, pois as mulheres são naturalmente reservadas. Kushina não foi exceção. No começo, assim como Mikoto, seus sentimentos por Orochimaru eram apenas de gratidão e respeito, nada parecido com afeição romântica. Mas depois de conhecer a garota chamada Uzumaki Reiji, Kushina ficou profundamente comovida. Ela se apaixonou pelo calor e personalidade da garota e começou a ansiar por um futuro onde pudesse ter uma filha como ela. Entretanto, se ela não seguisse em frente com Orochimaru, essa garota deixaria de existir, e seu desejo de ter uma filha assim nunca se realizaria. Esse pensamento perturbou Kushina e depois de muita contemplação, ela tomou uma decisão. Ela não tinha mais parentes em Konoha, e a ideia de ter uma família, uma filha, era algo que ela agora achava reconfortante. Mas mesmo com essa determinação, ela percebeu que não poderia se entregar a qualquer um, somente Orochimaru. No entanto, ela não esperava que a resposta dele fosse tão indireta. Ele disse que falaria com Tsunade? Isso foi ridículo. Algo assim poderia ser discutido com Tsunade? Ela concordaria? Provavelmente não. Seus pensamentos começaram a girar em espiral, e sua mente vagou para Uchiha Mikoto. Ela se lembrou dos sutis gestos de proximidade entre Mikoto e Tsunade depois que Orochimaru deixou a vila. Poderia ser. Não, certamente não. Orochimaru, alheio ao turbilhão de pensamentos na mente de Kushina, permaneceu calmo e não se deixou afetar pelo olhar estranho que ela lhe lançou. Kushina, vá se despedir. Vamos embora deste lugar, ele disse, quebrando o silêncio. Ah, tudo bem. Kushina respondeu, saindo de seus pensamentos. A veia do dragão em Han tinha pouco valor prático para Orochimaru, e permanecer ali por mais tempo não teria utilidade alguma. Quando Kushina retornou ao palácio, ela notou que Kakashi e os outros visitantes do futuro já tinham ido embora. Isso não a surpreendeu, então ela voltou sua atenção para a rainha Sara para se despedir dela. A rainha, ao ouvir que Orochimaru e Kushina estavam partindo, não sentiu nada além de alívio. Ela até soltou um discreto suspiro de gratidão. Enquanto isso, a guerra continuava. Konoha havia transferido a maior parte de suas forças restantes para a linha de defesa de Kirigakuri, retirando tropas das frentes de Suna, Iwa e Kumo, deixando apenas os guardas necessários posicionados lá. Encontros com equipes de infiltração inimigas, operações secretas e contra-operações se tornaram um novo foco. Dessa vez, no entanto, o comandante da linha de defesa de Kirigakuri não era um dos chefes de clã ou brilhante Nara Shikaku. Em vez disso, era Tsunade, uma escolha surpreendente, dado que ela nunca havia desempenhado tal papel antes. Os líderes do clã começaram a perceber o que estava por vir. Estava claro que o terceiro Hokage estava se preparando para renunciar, e Tsunade era a principal candidata para sucedê-lo. A decisão de Hiruzen de colocá-la no comando foi estratégica. Era uma maneira de construir sua credibilidade com as principais famílias de Konoha e abrir caminho para sua transição para Hokage. Tsunade não decepcionou. Sua liderança no campo de batalha, seja por suas habilidades de combate ou sua perícia médica, ajudou Konoha a garantir vantagens críticas na guerra. Na densa selva perto da linha de defesa oriental de Konoha, uma clareira era fortemente guardada por agentes da Anbu. No centro da clareira, sobre uma grande pedra, estavam sentadas duas figuras, Hiruzen vestido com suas vestes cerimoniais e Jiraiya, usando seu colete Jonin, com seus cabelos brancos brilhando levemente sob o luar. Velho, por que você está aqui na linha de frente? Jiraiya perguntou, apoiando as mãos nos joelhos. Você veio até aqui para me encontrar pessoalmente? Deve ser algo importante. Hiruzen deu uma tragada lenta em seu cachimbo, exalando profundamente. Não é nada urgente, ele disse. Eu só queria perguntar se você tem alguma objeção à minha decisão recente. Objeções? Jiraiya inclinou a cabeça, confuso por um momento antes de perceber. Ah, você quer dizer Tsunade, não é? Hiruzen assentiu silenciosamente. Jiraiya riu. O que há para se opor? Existe alguém mais adequado para o papel do que ela? Você realmente não tem mais nada a dizer sobre isso? Hiruzen pressionou. Velho, você está pensando demais, disse Jiraiya com um aceno casual de mão. Eu nunca quis essa posição. Prefiro viajar, reunir informações e continuar minha missão. Ficar em Konoha não é para mim. Entendo, disse Hiruzen com um suspiro, seu tom misturado com compreensão e resignação. Em um orfanato remoto, em uma noite escura e silenciosa, Orochimaru estava sentado em um quarto de hóspedes, recostado em uma cadeira enquanto ouvia o relatório de Nonou. Então, a batalha da Ponte Kanabi acabou? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha. Nono, parada ali perto, ajustou seus óculos. Sim, Lord Orochimaru. Tsunade-sama se moveu para a linha de defesa oriental para confrontar as forças de Kirigakuri. Ela disse que entraria em contato comigo assim que a situação se estabilizasse, e ela tem me mantido atualizada. Essas informações devem ser precisas. Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso fraco. Ela é surpreendentemente ousada, não é? Compartilhando informações sensíveis tão abertamente comigo, um suposto traidor. Ele enfiou a mão na manga e tirou um pequeno pacote, entregando a ela.
Isto é para você. Nono olhou para o pacote com surpresa. O que é isso? Só algumas roupas que peguei durante minhas viagens, Orochimaru respondeu despreocupadamente. Vai experimentá-las. Nono hesitou por apenas um momento antes de concordar. Tudo bem, ela disse calmamente, pegando o pacote e saindo do quarto. Quando a porta se fechou, Orochimaru se recostou e começou a pensar. Então, a batalha da Ponte Kanabi foi concluída, ele murmurou para si mesmo. Isso significa que o destino de Obito já deve estar definido. Ele se lembrou do Kakashi adulto que vira antes. Embora Kakashi não tivesse mais o Sharingan, a cicatriz em seu olho esquerdo permanecia, um testamento dos eventos da batalha. Isso significava que a história de Obito provavelmente não havia se desviado muito do que ele lembrava. Mas Nagato agora era considerado um dos subordinados de Orochimaru. Como Madara ou quem quer que seja o manipularia. Pensando nisso, o sorriso de Orochimaru se alargou. Bem, isso está ficando interessante.